Olá, tudo bem? Bem-vindos à nova temporada do Beta Papo. Aqui é um podcast que basicamente fala sobre podcast, sobre geração de conteúdo para a internet. E nós estamos no estúdio Betamax, que faz parte da nossa produção audiovisual aqui. Hoje nós vamos falar com o meu amigo Tarciso, que ele é o host do Copacabana Talks. É um dos podcasts mais queridos aqui, que fala do pum à bomba atômica, né? O cara fala sobre tudo. E a gente vai trocar uma ideia aqui, vai bater um papo sobre produção, sobre as dificuldades que o Tarciso tem na produção do podcast dele, as facilidades, as coisas que ele faz para engajar e como ele vence a barreira da criação de conteúdo, que é uma dificuldade muito grande que a maioria das pessoas que fazem podcast hoje em dia assim, encaram, né? É muito comum. A gente fala que o podcast ele é quase igual a uma criação de empresa, né? 95% das pessoas desistem logo no início. E aí eu queria saber, eu já quero começar com ele, cara, perguntando isso. Tarciso, antes de você contar a sua história, a gente vai voltar para ela depois. Por que o Copacabana Talks não está nos 95% das pessoas que desistem logo nos primeiros episódios? Por que você já chegou à barreira de mais de 20 episódios com o Copacabana Talks? Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver vendo agora no mundo. Fábio, queria agradecer o convite por ter vindo aqui no seu podcast no momento de reestreia, né, da segunda temporada. Qual temporada que a gente está? Segunda temporada. A gente ficou um ano parado, né? Quase nada. E eu acho que é constância, assim. Não ter desistido de fazer o projeto. É muito desafiador. Eu acho que se eu não tivesse o Estúdios Betamax para poder fazer esse projeto, não teria saído nada. Se eu tivesse que montar um estúdio, ou fosse outro estúdio. Aqui a gente tem um suporte muito legal. Tanto que eu vou fazer um parênteses aqui rápido, né? Tem um amigo meu, roteirista e diretor, enfim, ex-Globo, que ele viu meu podcast esses dias. E, cara, tudo que era de respeito da Betamax ele elogiou. Não, luz, câmera, visual vídeo, câmera, tal. Mas vê que o Tarciso é iniciante. Aí, porra, meu irmão, a única minha parte ele fala que justamente... A única coisa que eu tenho que fazer foi... Mas, assim, eu atribuo muito... Cara, eu não queria parar, assim. Podcast é um negócio muito difícil. Eu acho que, enfim, vou deixar você abrindo as perguntas para falar, porque eu tenho muita coisa para falar aqui mesmo. Mas é algo muito prazeroso. É algo que dá um retorno, mesmo que você sendo pequeno, você já sente um retorno quando você consegue manter a constância, quando você consegue mostrar para o seu público, nem que seja o seu público que te conhece, não talvez o público de fora, que você tem aquele projeto, que aquilo quer passar alguma imagem, e a partir daí as pessoas começam a te reconhecer, te dar apoio. Então acho que eu estou vivendo esse momento, sabe? Um momento em que, no início, eu comecei a fazer alguns programas esporádicos, e aí agora que a gente deu uma guinada de tentar manter uma frequência, um programa semanal, pelo menos, né, que a gente tenta manter, eu vi que as coisas funcionam. Assim, com muito erro, muita programação ruim, muito programa eu fiquei bêbado no início, cara, saiu aquelas coisas que a gente não conseguia falar direito, mas agora acho que eu me sinto seguro que eu achei o caminho, muito pedindo conselho para você, chegando aqui antes ou depois do podcast, tentando arrancar uma consultoria de graça. E eu acho que basicamente é isso, cara. É muito prazeroso fazer um podcast, dá muito trabalho e eu acho que você tem que ter constância. Eu tô num caminho muito pequeno ali. Eu acho que agora eu tô no momento que eu senti o gostinho do que é um podcast de verdade, sabe? Não é só uma entrevista solta que eu fiz ali com um convidado ou outro. Eu falo que o podcast tem uma parada interessante, né? Porque todo cliente que vem aqui, eu começo um podcast, eu já tento mostrar para ele, eu tento ser um advogado do diabo. Eu falo, irmão, olha só, presta atenção no que eu vou falar para você aqui, olha só. O teu episódio, entre os primeiros episódios que você vai ter e vai criar, o que vai ter maior audiência é o primeiro. Não foi isso que aconteceu, não foi? O meu primeiro episódio, cara, o porteiro do meu prédio onde eu moro assistiu. E ele veio falar comigo assim, até hoje eu quero entender, eu vou até perguntar pra ele outro dia. Ele veio falar assim, eu tava entrando em casa, ele falou, porra, Fábio, muito maneiro o teu podcast. Eu olhei e falei, cara, como é que esse cara viu isso? Porque, enfim, todo mundo vai assistir. E daí pra frente, você vai ter que trabalhar aquela audiência pra ela ficar retida. Uhum. Então, você vai trabalhar em cima dos seus convidados, você vai trabalhar em cima do teu conteúdo, porque o cara viu uma novidade. Uhum. É igual restaurante quando abre. Sim. Todo mundo vai. Depois as pessoas continuam indo, por quê? Porque é interessante. E eu não sei, o teu primeiro episódio deve ter mais visualização que o segundo, terceiro, quarto e quinto. Não. Talvez lá pra frente as coisas começam a ter, porque aí você consegue chegar num convidado melhor, num cara com, melhor não, mas talvez com mais audiência, e você consegue trabalhar melhor esses convidados. Você como apresentador, eu falo isso muito para os nossos clientes aqui, cara, o projeto nasceu e nasceu o apresentador, porque você está transformando
o teu conhecimento técnico, social ou a tua curiosidade numa outra vertente, que é se tornar um apresentador. Você não é a Marília Gabriela, você não é o William Bonner, você não é o Jô Soares, você é o Tarcísio. E você vai chegar aqui e vai ter que transformar todo aquele teu conhecimento, bagagem, para como você vai apresentar. E aí daqui a pouco você vai ficar ali fazendo pergunta infinita, vai ficar interrompendo o convidado, vai ficar dando porrada na mesa e paradas que depois você com o tempo vai começando a não fazer mais. Isso é natural. Já teve algum programa que você, no meio dele, cara, você virou e falou assim, cara, que merda, Brian. Por que esse cara sentou aqui? Por que eu tô entrevistando esse cara? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de eu querer entrevistar o cara, ter muito que perguntar, saber do que ele quer saber, do que ele tem para falar, mas a pessoa não desenvolver. E aí fica muito complicado, que você vai olhando pro relógio ali, vai vendo que tem 40 minutos, você esgotou tudo que você tinha para falar e você tenta ainda falar ainda mais. Convidado monossilábico. Né? Os convidados monossilábicos acho que são os principais problemas para mim. Agora, do cara ter um conteúdo que eu não gostasse, ainda não chegou. Eu tenho nem 30 episódios ainda, mas todos que eu trouxe... Primeiro que, vamos lá, como é que eu trouxe essa galera? Primeiro é contato, né? Minha lista de contato pessoal. Então, são pessoas que eu já conheci em sua grande maioria, ou são indicações de pessoas que eu já tinha algum conhecimento. Então, de fato, eu queria entrevistar aquelas pessoas. Não entrevistar, bater um papo com aquelas pessoas. Eu queria conversar com aquelas pessoas. E aí acontece que fica um pouco mais difícil realmente quando a pessoa ela é mais monossilábica, ou, enfim, ela não está querendo muito responder aquele conteúdo e a gente tem que mudar. Tem alguns, eu sinto também que tem assuntos que engajam mais o convidado do que outros assuntos. Mas quando eu pergunto, eu penso na piscina de perguntas que pode ter daquele convidado. Então, cada convidado ele vai trazer alguns assuntos nichados. E aí, às vezes, alguns eles não querem tratar e a gente tem que ter a inteligência ali de tentar puxar e render mais até dar o horário do programa. Mas o inverso também acontece muito, né? Você fala, caralho, tem que acabar logo. Não, o inverso acontece muito, assim, sabe? Tanto porque a pessoa ela é prolixa e tá tudo bem, eu gosto que a pessoa fale e tudo mais, ou porque tem muito assunto mesmo, tem muito conteúdo e acaba que a gente não consegue abordar tudo e a pessoa se expressa bem, né? Mas vai muito do convidado se expressar bem ou não pro programa fluir, sabe? Hoje. Teve um episódio que eu fiz seu, que me marcou, que eu achei um episódio muito maneiro e com uma alta possibilidade de cancelamento, assim, que vocês flertaram com o cancelamento de uma forma mais... Irmão, cara, eu não sei como é que vocês não foram cancelados nesse episódio. Você já sabe qual é? Não sei. O do Boxer, cara. Caralho, esse maluco... Eu não sei como é que vocês não foram cancelados ali. Tá? Mas, assim, vocês... A estagiária pediu demissão. Já tá justo, né? Sério? Mas vocês convidaram ele por causa do stand-up ou por causa do boxe? A gente convidou ele por causa do boxe. Porque a maior parte do episódio foi sobre stand-up. Não, sim, a gente acabou que levou pro stand-up. Quando você traz uma pessoa com recurso cômico, né? Ele vai mostrar aquele recurso cômico naturalmente ali, né? Mas a ideia dele era trazer pro boxe, muito seguindo uma linha, e aí a gente pode entrar nesse assunto daqui, que você me falou recentemente, né? Sim. Que não sei se quer abordar agora, mas... Não, lógico, todo sentido. Não, assim, o meu programa é de variedades. Por que eu quis ter um podcast? Assim, era aquela criança que foi até 2 horas da manhã assistindo o Jô Soares, que consumia todo tipo de conteúdo de entrevistas e shows na TV, que quando já era adolescente, tudo que era legendado de Daisy Lerner, desses caras eu gostava de assistir, eu sempre gostei muito desse tipo de formato. Maria Gabriela, adorava. Porra, aquela entrevista dela com o Pablo limita ele igualzinho. Cara. Sério? Caralho, eu vou pedir pra ele gravar pra você, mas... Que nem com aquela pergunta clássica dela pra Ludmilla, do que ela tinha mais medo. A Ludmilla falou que era queimar a canela no cano da moto. Esse era o medo maior da Ludmilla. Então, assim, eu sempre quis fazer conteúdo. E, cara, esses caras não são nichados. E aí, quando eu chego hoje no cenário de criar um podcast, e aí vendo Joe Rogan, ou vendo o Monark mesmo falando para todo mundo que ele quer falar de assuntos que ele tem interesse, aquele conceito foi o que me pegou e eu queria trazer para o meu podcast e para a minha vida. E aí eu chego aqui e eu descubro que tem que ser nichado. Que hoje em dia, podcast que não é nichado, você tem uma dificuldade maior de crescer, né? Tem. E aí foi um negócio que eu não quis aceitar, tá? Eu tô gravando aqui 1 ano e pouco, assim, aqueles primeiros programas no início, eu tava querendo fazer genérico. Hoje eu ainda faço um pouco de genérico, mas eu parei pra ouvir o que você tinha pra falar pra mim. Um dia que você virou e falou, Tarcísio, vê se eu até entendi certo, talvez eu tenha entendido errado. Se entender errado, a gente acerta agora, vamos lá. As pessoas vão no seu programa para ver o seu convidado. A priori, eles não te conhecem, você não tem relevância.
se você destoar muito do tema que você vai trazer entre convidado ou outro, aquela pessoa não vai ficar retida. Ela tem que ter conteúdos semelhantes do que aquela que ela viu, para ela acostumar com você, criar uma identidade com o seu programa e começar a assistir teu conteúdo independente daquele tema. Então, hoje, e aí, assim, acho uma coisa que é um ponto de virada, né? MrBeast fala que se as pessoas não estão assistindo o seu conteúdo é porque ele é ruim. Ponto. Ponto final. E aí, quando você vai ver os especialistas na internet, não no podcast, de maneiras gerais, tráfego pago, 10 postagens no dia, no horário de manhã e tudo mais. Cara, quando eu trouxe o Paulão para... Acho que foi o divisor de águas. A gente ia chegar sobre isso. Então. Não, mas vai lá, pode chegar na hora que a gente for chegar, a gente vai chegar. E assim, foi o divisor de águas no meu podcast, que é uma pessoa que tem relevância, que é uma pessoa que tem engajamento, por mais que ele não trabalhe tanto as redes sociais, não trabalhe as redes sociais dele. Você vê que de fato é isso, cara. Se tem um conteúdo bom que as pessoas querem assistir, você não precisa fazer mais nada. É só você entregar no formato bom, óbvio, um corte bem feito, um material agradável, tudo que diz respeito da Betamax feito fazendo bem, né? Não só da parte daqui. E, cara, engaja. E aí, quando a gente teve o Paulão e a gente viu que acertou no mundo da luta, só para fechar esse tema, né? E você falando pra gente nichar, a gente tentou trazer mais a galera do mundo da luta, primeiro porque é minha rede de contato. É minha, do Léo, é o meu ambiente seguro e confortável para conversar e tudo mais. E, de fato, tem dado certo, né? A gente trouxe o Malibu, depois com o Joey Moreira, que também deu uma audiência. Ninguém ainda como o Paulão, porque realmente o Paulão era considerado o melhor do mundo na época que ele lutou. Então, realmente, para quem é do futebol, sei lá, trazer Rivaldo, trazer Kaká aqui, uma galera que é muito grande, assim. E hoje a gente vem tentando nichar. Aí, quando eu trouxe o Bruno, foi nessa mesma linha. A gente queria trazer alguém do boxe. O Bruno seria um excelente convidado para fazer a transição. Entendi. Sacou? Eu pensei isso na época. Por isso, porque, olha só, o que eu falei para ele, eu vou explicar aqui pra galera que tá em casa, pra galera entender. O Copacabana Talks, por mais que seja um programa, eu adoro, eu vejo sempre. Mas poucas pessoas assistem o Copacabana Talks por causa de você e do Léo. Ponto. Eles assistem por causa dos convidados. Os convidados vão trazer engajamento para você. Então o cara vai assistir o programa por causa do Paulão. Se você emenda um Paulão com o Ana Botafogo, você acabou com o teu programa. Sim. Porque assim, o algoritmo vai indicar para as mesmas pessoas o mesmo programa. Que eu fiz. Eu trouxe uma Tetra Healing em seguida, Carol, que não era muito... Sim, exatamente. Então, assim, o cara que assistiu o Paulão, ele na semana seguinte vai assistir, vai ser indicado pelo Copacabana Talks de novo. Se você trouxer uma pessoa completamente diferente, aquele cara fala assim, pô, esquece essa porra. Pode pegar, cara, eu vejo muito Inteligência Limitada, por exemplo. Sim. Eles estão nichando demais. O que eles estão falando? Ciência, tecnologia, mistério... sempre assim, por exemplo, eles estão tentando trazer muito assunto em pauta. Por exemplo, eu estava fazendo uma consultoria na Barra hoje de manhã e voltei de carro 1 hora de trânsito. Aí eu entrei no Inteligência Limitada para poder ver o último podcast. Eles estavam falando sobre aquela parada que a gente falou ali, Peixe. 100 pessoas contra um gorila. E no mesmo episódio eles falavam sobre a questão da onça que comeu o caseiro. Cara, eles estão entrando nos assuntos das atualidades e estão ali, pum. Aí amanhã eles vão chamar o maluco para falar sobre... Amanhã não, provavelmente chamaram anteontem para falar sobre o Papa. Então eles estão tentando pegar a atualidade. Entendi. Entendeu? Esse é o nicho dos caras, a atualidade. Uhum. Então, se você pega, por exemplo... Vamos fazer 3 episódios sobre luta, e aí daqui a pouco você quer começar a falar sobre comédia, como é que você transita isso? Você pega um cara que tá nos 2 nichos, entendeu? Aí você pegou, vamos supor, o Bruno, e aí o Bruno veio, você tá falando sobre stand-up, vai falar sobre comédia um pouco. Uhum. Aí a comédia ela é muito ligada à arte, você pode emendar com um ator, você pode emendar com um produtor de teatro, porque tá chegando perto daquele assunto. Entendi. Então você tem que tentar sempre fazer isso, é difícil, cara, dá trabalho. Porque a agenda da galera nem sempre é disponível para você fazer isso. Mas daí que é importante você pegar conteúdos atemporais, sempre ter conteúdos atemporais e ter um lastro. Por exemplo, e aí até vou falar sobre isso lá na frente, mas assim, sobre a produção do podcast, mas a minha produtora falou, pô, Fábio, quantos podcasts a gente tem aí de lastro de segurança? Eu falei assim, pelo menos 4. Porque, pô, se chegar agora e acontecer uma parada muito extraordinária no mundo do podcast... Ou então você fizer uma parada muito extraordinária e tal, eu vou querer trazer você para conversar. E aí você vai ter que pular a fila dessa galera e eu preciso ter uma possibilidade ali de organizar os podcasts seguintes. Então isso é uma parada que você tem que pensar. E eu tenho muito podcast aqui que quando começa a fazer, faz o seguinte, pô, pega e lança. E aí eles ficam desesperados me mandando mensagem, Fábio, eu preciso lançar o podcast amanhã. Mas por quê, cara?
Ah, não, porque é o da semana. Ou não, você tem que organizar a tua agenda de uma forma que você tenha lastro ali para você organizar a tua publicação. A gente é até rápido para entregar, mas vocês têm que sempre se preocupar com isso. Entendi. Tem porque você nunca sabe o que vai acontecer, cara. Você nunca sabe se você vai ter um problema. O que eu tenho mais dificuldade é isso, né? Por exemplo, qual que é a minha dificuldade em arranjar convidado hoje? Inclusive, MC Estudante, estou esperando lá no meu podcast Copa Talks. Encontrei MC Estudante na rua. Aí chamei MC Estudante. MC Estudante é aquele maluco do trem, né? Porra, fenômeno. Tô ligado. É genial aquele moleque, é genial, assim. Chamei ele. Quando ele me respondeu no dia, a gente ainda não fechou o horário. Vai ser na agenda dele. Aí, se eu tiver programado uma sequência de lutadores, eu vou deixar de gravar MC Estudante? Tô dando um exemplo. Não, mas isso é normal, isso aí tudo coisa. Às vezes você tem que ter esse lastro de... É isso, né? Então essa aqui eu sinto dificuldade de conseguir manter no nicho ali todo mundo e ajustar as pessoas que eu tenho oportunidade. A menina do Trata Healing, ela mora em LA. Ela tava no Brasil, eu tinha, entendeu? Mas eu poderia não ter lançado depois do Paulão. Isso, eu poderia ter lançado depois. Uma outra parada que você tem que se ligar muito é exatamente nessa flexibilidade de horário. Porque, por exemplo, tem muito podcast aqui que pega horário fixo. Ah, não, toda segunda-feira, 8 da noite, né? Falo, cara, isso é burrice, brother. Porque vocês vão ter dificuldade de arrumar convidado. Porque todo convidado, vocês vão ter que ter toda semana um convidado com disponibilidade de segunda-feira, 8 horas da noite. E, cara, o cara não tá indo no flow, velho. Todo respeito ao teu programa. Sim. Sabe? Ele tá indo no Copacabana Talks, no Beta Papo, ou, enfim, no outro programa de futebol. Então, isso é difícil, sabe? Sim. Isso é uma parada que eu falo para as pessoas. Cara, tem muito programa de médio porte ali que não tem horário fixo ao vivo. Até de futebol, cara, que tem pessoas grandes que eles entrevistam e não tem horário fixo. Rede social tá aí pra isso, cara. Pô, anuncia o teu episódio. Então, assim, se for gravado e você lançar toda quarta-feira, sei lá, 7 horas da noite, legal, beleza, é gravado, tudo bem. Agora, se for ao vivo, você tem que ter flexibilidade de saber que o programa vai passar na hora tal, papapá. Ao vivo é um negócio legal. Eu fiz um ao vivo teu, né, o do vlog do Carioca. Pô, maneiro demais, velho. Cara era engraçado, era bom, né? Pô, o vlog na Madonna, não, na Lady Gaga botou 3 mil pessoas na live dele. Não, e o pau quebrando, né, no chat, eu tava falando, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Essa pergunta já começa a dar umas complicadas aqui. Você com certeza deve receber muito conselho em relação ao teu podcast, muita galera deve falar e dar opinião. Assim, eu te dei vários conselhos, inclusive. E aí é o seguinte, cara, qual o conselho que você mais ignora em relação ao teu podcast, mesmo sabendo que ele é bom, mesmo sabendo que ele faz sentido, velho? Qual é o conselho que você mais ignora? Tá, então qual o conselho que eu mais ignorava até então? Era arranjar convidado da maneira que vinha, sem eu quero moda caralho. A moda caralho. É isso era o conselho que eu ignorava desde então até 2 meses atrás, 3 meses atrás. Hoje eu tento pensar nessa agenda de convidados. Mas o conselho que eu ignoro ainda... Cara, muita gente vem hoje falar comigo, não é mais uma pessoa. Porque, por exemplo, o nome do podcast é Copacabana Talks. Então... Já é um nicho próprio, ele já é... já é um nicho próprio. E a galera quer que eu entreviste, que nem a Inteligência Limitada fazia às vezes, entrevistar o coveiro. Tipo, entreviste o porteiro do Rajá. Ele não tem audiência. Então esse é o tipo de conselho que eu ignoro hoje. Hoje eu busco trazer... Não porque eu não quero entrevistar ele, tá? É pelo custo de oportunidade. Sim, faz todo sentido. Não, assim, o dia que eu gravar todo dia o Full Flow, eu quero... Pelo contrário, esse é um cara que, quando eu vi a Inteligência Limitada fazendo isso, eu achava do caralho. Trazer desconhecidos para contar algo que a gente não entende. Mas esse é um conselho que hoje eu ignoro. A galera falar para trazer pessoas que não têm audiência, que talvez... Que eu sei que não vai gerar conteúdo... que a galera vai querer consumir, sabe? Não é documentário o meu podcast hoje em dia, por enquanto. Então, acho que é isso. E o conselho que eu ignorava era não variar, e o que eu ouvi também que faz sentido. Antes de eu fazer uma próxima pergunta, até pra gente conversar ali, vou fazer um merchan rápido aqui, que é o seguinte, cara. Dá uma olhada no meu Instagram aí, na bio. Tanto o meu Instagram pessoal quanto o Instagram da Betamax tem o link do manual do podcast perfeito, tá? Eu criei um e-book onde eu falo sobre toda essa parada, eu dou uma passeada ali sobre os erros e acertos que você faz na hora de você criar o seu programa de podcast. Porque assim, no estúdio Betamax já passaram mais de 250 programas de podcast diferentes. Pois é, cara, impressionante.
E desses 250 programas que a gente produziu, coproduziu, ajudou a produzir, transmitiu, gravou, a gente conseguiu pegar uma pincelada enorme de conselhos e de coisas que a gente viu dar certo e pegou isso e botou no e-book, cara. A gente não vende, o e-book é gratuito e ele tem o intuito de popularizar cada vez mais a criação do podcast, porque foi o que a gente falou. Muita gente começa o podcast e desiste porque acha que não dá certo. Cara, essa ferramenta já foi testada. É o melhor custo-benefício para você gerar conteúdo na internet. Seja para autoridade, seja para você diversificar e gerar conteúdo, gerar lead, tudo que você quiser fazer com podcast você consegue fazer. Então por isso a gente criou. Dá uma olhada lá no nosso link da bio, tanto no meu Instagram pessoal, quanto no Instagram da Betamax, @FabioLage ou @Betamax Produções, tem lá o nosso e-book. Baixa ele, dá uma lida e vem falar com a gente pra gente poder produzir o teu podcast. Tem uma parada que eu falo... Baixar também, não baixei ainda. Vou baixar hoje, né, cara? Tem que... TDAH, desculpa, Fábio. Eu também tenho. Tem uma parada que eu falo muito, cara, e esse é um negócio que eu acho... Você lembra daquele filme do Kevin Costner, cara? Um exemplo que eu uso. É um filme merda dele, tá? Que um espírito manda ele construir um estádio de beisebol que as pessoas vão vir pro estádio. Tá. Tipo, constrói o estádio que as pessoas vão vir. E aí, as pessoas acham que podcast é essa merda. Você constrói um bagulho e as pessoas vão vir assistir. Aleatoriamente. As pessoas vão acordar de manhã e falar assim, não, eu vou lá ver o Tarcísio no Copacabana Talks porque ele é foda. Não, as pessoas não vão assistir você se você não fizer uma forma de agariar. E eu me lembro que no começo, cara, do teu podcast, você quase não fazia corte. Sim. E você continua ainda não fazendo corte direito pro teu YouTube. Já falei isso pra você também, que você poderia dar uma focada nisso. Você acha que o teu resultado melhorou quando você começou a fazer os cortes do Instagram? Total. Talvez o resultado em números melhorou. Não, sem dúvida melhorou em números, mas acho que o meu número explica muito o fenômeno Paulão, Mas ele tá maquiado ali, mas assim, digo assim... Não, melhorou pra caramba, total. Eu, mais do que os números, eu digo, acho que é a questão da autoridade. É na questão de, tipo, das pessoas me reconhecerem como autoridade naquele podcast. Coisa que, quando eu fazia uma vez ou outra, a pessoa ficava, tu tá lá com aquele podcast, tu fez uma entrevista lá. Tipo, as pessoas olhavam, mas não sabiam direito do que se tratava. Hoje não. Hoje, com a minha frequência e com aumentar o número de cortes e tudo mais, eu sinto que as pessoas... Cara, uma pessoa esse dia me falou, eu achei que você só era podcaster, você não tinha outro trabalho, assim, então... Blogueirinho. Achei que era blogueiro, tava que eu sou influenciador. Gostei do título, mas ainda preciso pagar minhas contas. Então, aumentou muito a autoridade e o que eu acho que você, aumentando o número de cortes, você consegue ter previsibilidade nos seus números. Eu sei que, um Paulão vai me dar 300 mil views no Instagram, eu sei que um lutador médio vai me dar 30 mil em médias, eu consigo entender e nichar quantos eu vou ter, esse Ruiz aqui vai me dar X números, e aí eu consigo saber quanto no final eu estou tendo de volume de acessos totais de views naquele mês. E sim, eu tenho que melhorar no YouTube, cara, e o motivo é o seguinte, custo, né? Manter um podcast não é oneroso, né? E esse é o ponto que eu ia chegar. Hoje você tem monetização do YouTube, já está monetizando. Já estou monetizando. Já está conseguindo um valor que... Não, ainda é pouco. Você tem patrocinador? Não, a gente tá... O que a gente... Para pegar a escala, eu acho que para entender, né? Comecei o podcast no meio do ano passado, fizemos programas soltos até o início desse ano, e esse início do ano a gente decidiu estruturar. Aí a gente contratou uma estagiária, para ela fazer os cortes. Uma produtora, né? Exato. A estagiária é uma produtora, exato. E aí, ela trabalha 4 horas por dia, né? E aí a gente contratou ela. Aí acabou que ela está em outro projeto agora, que ela teve que dedicar totalmente, aí a gente contratou outro cara. A gente está vendo de começar a fazer, talvez dobrar essa mão de obra para poder... Hoje vocês produzem quantos cortes por semana? O que a gente está tentando fazer quando o programa chega a produzir todos os cortes de horizontal, né, os cortes de 10, 12 minutos, lançar junto com o programa no YouTube, e a gente está fazendo um short por dia. Porque assim, eu falo, a galera negligencia demais, cara, o corte horizontal. O corte de média duração. Sim. Mas, irmão, presta atenção numa parada. O YouTube, ele te indica conteúdo o tempo todo. Você tá o tempo todo rolando aquele bagulho ali, aparecendo conteúdo. Eu, por exemplo, eu dificilmente... vou assistir um episódio na íntegra de um programa que eu não conheça, tá? Sim.
É muito... Não quer dizer que eu não vá fazer, mas é muito difícil. E aí, o que acontece? Quando a gente está assistindo um programa de 1 hora... Eu tô vendo 1h30 ali de programa de, sei lá, podcast ABC com convidados XYZ. Eu não vou parar para ver. Agora, se for um corte de 8 minutos e tiver uma boa clickbait, cara, este é o segredo, velho. Isso a gente tem que melhorar. Então. Este é o segredo, o clickbait. Tem um bom... Eu vou ficar curioso pra clicar naquele troço. Eu vou falar assim, o que são 8 minutos da minha vida? Não é nada, brother. Eu vou ver esse troço aí. E aí, cara, ele vai meio que chancelar, ele vai me dar credibilidade para que eu assista aquele episódio na íntegra, entendeu? Então, assim, eu vou bater muito nessa tecla aqui, cara. Eu vou explicar... Eu falo isso muito pros meus clientes. Cara, inunda o teu YouTube de corte. Véio. Na pior das hipóteses, você vai monetizar mais rápido. Olha só. Foi o que aconteceu com a gente, né? Porque assim, a monetização de shorts e de... É diferente, elas são paralelas. Mas a gente foi pelo vídeo longo, a gente não foi pelos shorts. Mas então, se você tivesse pegou o episódio do Paulão, não sei se tu picotou ele, mas se tu picotou do tempo, né? Se tu picotar ele e jogar ele um monte de corte assim, aí, porra, no dia do Paulão, por isso que eu soquei o nariz do cara. Pô, foi uma luta, velho, nada demais, óbvio, ele tava ganhando ali, tava profissional. Mas ele ia falar assim, caralho, o Paulão socou o nariz do maluco. Tu vai pensar que é na rua, e aí vai clicar e vai ver que ele tá falando do maluco do Pride. É o clickbait. Não, e o corte horizontal, né? Ele é mais simples de fazer. Muito mais rápido, pô. O short a gente sente uma dificuldade, né? Que demora pra fazer um short. O de vocês está muito maneiro. Inclusive, eu peguei esse exemplo, porque assim, a gente dá corte para os clientes aqui, mas a gente não elabora porque é volume, né? É o corte McDonald's, pizzaria, é um negócio rápido, mas a gente tem a opção de um corte mais elaborado, que a gente tem alguns pacotes para isso, e eu peguei o teu exemplo e mandei para os editores, falei, ó, galera, como é que tá sendo o corte do Tarcísio? Isso aqui é uma parada que vocês têm que... A gente priorizou, talvez isso é um ponto legal de falar, a gente priorizou muito fazer o corte bem feito nesses últimos tempos, né? Porque tá muito maneiro. Né? Eu acho que... E aí a thumb também a gente melhorou. Talvez até a maldade do clickbait a gente ainda não tem muito, assim, não sabe dizer. Ainda mais o corte a gente focou. Aí o que eu acho que a gente tem que dar muito mais volume ainda, né? Nesse ponto. A gente tem fazendo um por dia ainda é pouco, né? Com a quantidade de convidados que a gente tem. E hoje a gente não tem uma estrutura de, no lançamento, fazer o corte e os shorts todos. Aí seria muito ideal, mas não dá. O que a gente vem fazendo hoje é reciclando o nosso conteúdo e botando nas outras plataformas. Ano passado, eu fui indicar meu podcast para um amigo meu, um conhecido que eu conheci numa feira, o cara falou, entrou no abriu o Spotify, bota aí o nome. Pô, eu falei, só tem no YouTube. Mas eu já te falei sobre isso. Sim. Não, hoje a gente tá. Aí ele, cara, mas eu só escuto no Spotify, eu não vejo podcast no YouTube. E aí... Eu só consumo podcast. Cara, é uma merda. Eu, assim, galera, não me ouçam, tá? Tipo assim, não faço o que eu faço. Eu só consumo podcast no Spotify. Porque eu tô sempre fazendo alguma coisa. Sabe? Por isso que a gente tem muito cuidado em prezar um áudio de qualidade aqui na Betamax. A gente tem... Pô, cara, todos os nossos técnicos são técnicos de áudio, porque a gente se preocupa muito com isso. Eu, inclusive, sou técnico de áudio também. Sou. Eu fiz um curso aqui no mesmo prédio aqui, em 2000 no Sérgio Jackson, Home Studio. 2020, 2019, não, foi de 2019. E aí eu prezo muito, porque você entregar um áudio de qualidade, cara, o cara vai ter aquele... Porque o áudio, o Tarcísio, ninguém repara nele até que ele esteja uma merda. Na hora que ele tá uma merda, meu irmão, acabou. Sabe? E ninguém vai querer mais ouvir aquele troço, porque assim, te incomoda. E quando você bloqueia a tela do celular e só ouve, você não tá mais tendo o contato visual, pô, fica muito pior se ele estiver ruim. Fica muito pior. Eu vou te falar que às vezes até a gente aqui, porque acontece? Porque esse microfone aqui, ele é um microfone muito complexo, tá? Então, pra gente trabalhar com ele aqui no estúdio, eu preciso cortar o gás. Dele para aquela primeira geração que você tinha de microfone? Porque eu sinto que ele é bem melhor, né? Total, o áudio dele é melhor, mas ele é mais difícil. Imagina que ele assim, ele é aquele cavalo indomado, mas que corre pra caralho, sacou? AK-47 por uma Colt. Eu não sei falar sobre arma assim nesses detalhes. Vai, continue com o cavalo. Mas enfim. Não, beleza, estamos falando vamos falar de arma, vamos falar sobre um M16 e um M1. AK-47. Pronto, não, mas com a 47 não, mas falando assim, um fuzil da Primeira Guerra, um Springfield contra uma R15. Tá? Então, assim, por quê? Os dois vão tirar som. Aquele lá, ele é muito fácil de operar.
Ele é muito fácil de operar, muito tranquilo, ele tem muito menos chance de dar merda. É que nem você tirar foto com o celular. Dificilmente vai ficar ruim. Mas se você pegar a câmera e fizer a mesma foto, vai ficar muito melhor. Sim. Então é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente tá com esse microfone aqui, esse microfone ele é um microfone que requer muito áudio, ele tem muito grave, então tudo, cara, qualquer batida na mesa dá problema, qualquer batida aqui. Só que se a gente souber operar ele fica muito melhor. Então a gente tem que fazer toda uma operação para ele ficar legal, porque esse microfone ele era usado, cara, para gravar música, áudio. Por exemplo, o Michael Jackson gravou, não sei qual foi que ele gravou, cara. Ele gravou algum dos sucessos dele foda com esse microfone. Mesmo? Com o mesmo modelo. Esse modelo tem mais de 50 anos. Mesmo microfone, o SM7B. Só que ele é um microfone que você grava ele num pedestal, com filtro pop-up, em pé, numa sala com carpete. Então você não encosta nele. Entendi. Aí você coloca isso aqui no podcast, fudeu. O cara vem aqui, faz isso. Eu fico nem Pega aí, ó. Bate aqui, ó, pra fuder tudo. E é isso aí, cara, arrebenta o microfone. E arrebenta a qualidade do áudio. Então, pra gente compensar, a gente tem que cortar os graves. Isso é uma coisa que... E é uma parada que eu falo muito, brother. Porque quando virou a moda do estúdio de podcast, que virou uma modinha, todo mundo quis transformar. Qual foram as correntes que mais formaram estúdio? É a galera que tem estúdio de áudio e transformou em estúdio de podcast. Ou a galera é produtora de audiovisual que pegou uma salinha e transformou em estúdio de podcast. Você aí tem dois grupos. O grupo que entende de áudio, mas não entende de vídeo. E o grupo que entende de vídeo e não entende de áudio. Então tá todo mundo fazendo cagada. A galera do vídeo tá fazendo cagada. É porque eu sempre comecei muito bem, né? Eu tô aqui desde o início. Vou te explicar por que a gente é um diferencial no mercado. Porque a Betamax ela era uma produtora que fazia DVD de show. Então a gente já entendia de áudio e não entendia de vídeo. Então, assim, eu fazia... eu sou fotógrafo de formação. Formação não, eu sou de marketing, né? Mas, enfim, eu sou fotógrafo profissional. E eu comecei a ir pro audiovisual, que é uma história até bem bizarra, tá acontecendo, não tem nada a ver com essa porra, mas, enfim, vou contar rapidamente. Eu comprei uma moto, e aí eu não tinha nem filho ainda, tal, eu era casado já, mas eu já era fotógrafo, e eu comecei a viajar de moto, cara, com um camarada meu, que eu conheci num grupo de moto, e a gente começou a enfiar as GoPro na moto e andando e fazendo uns filminhos, bro. Filminho feio pra caralho, negócio tudo tosco. E aí, cara, a gente queria começar a elaborar cada vez mais o nível da produção. E aí um dia comprou uma câmera, comprou um drone, comprou não sei o quê, e aí a gente saía pra mergulhar de moto. A gente ia de moto até Angra, mergulhava e voltava. E aí um vídeo. E aí começou a virar um vlog, Eu já era fotógrafo, trabalhava como fotógrafo, tinha nada a ver com isso. E um belo dia me chamaram pra... O Cíncio, cara. Você conhece o Cíncio, né? Sim. Cíncio é meu padrinho de casamento. Cíncio é meu amigo de infância. Ele me chamou pra fazer um vídeo da academia, do Osvaldo, que eu já treinava lá e tal. Ele, porra, vou fazer um aulão e tal. E a gente foi lá e fez o vídeo da parada. E aí a gente fundou a Betamax. E aí, de um aulão. De um aulão. E aí a gente começou... Primeiro trabalho profissional da Betamax foi gravar o DVD de 20... Olha isso, cara. De 20 anos do Banda La Fumenta. Caraca! Aquele DVD é a produção de você. O show de 20 anos no aterro no Carnaval. Tá. Aí a gente fez, foi o primeiro trabalho profissional da gente. E aí disso, cara, a galera do Banga, tinha um professor do Banga chamado o mestre de bateria, o Negão da Serrinha. Tá. Ele tava gravando um disco, a gente começou a produzir o disco dele, a parte audiovisual, dali os músicos começaram a chamar a gente pra fazer gravação, quando eu fui ver eu tava fazendo DVD. E aí a gente montou toda uma estrutura de áudio, mesa de som e microfone. Eu fui estudar áudio para poder fazer isso, contratando uma galera que entendia também. Então, quando a gente virou a chave, aí veio pandemia, porrada de coisa, outros tipos de trabalho diferentes. E aí a gente, cara, decidiu, já trabalhava com o mundo corporativo, fazendo evento corporativo, e aí sempre precisa muito de áudio de qualidade. Sim. E aí quando a gente chegou no podcast, que a gente quis montar o estúdio, que aí esse meu primeiro sócio saiu, entrou o Pablo, que também já saiu, mas enfim, todos continuam sendo amigos. A gente tem até um grupo, nós três juntos. Assim, eu tenho um grupo com minhas duas exes, né? Minhas duas exes. Eu tenho um grupo com as minhas duas exes. A gente já tinha uma facilidade de fazer o áudio do estúdio, porque a gente tinha experiência com áudio. E aí... E também com vídeo. Então, eu vejo muito hoje bons estúdios de áudio com qualidade de vídeo ruim e bons estúdios de vídeo com qualidade de áudio ruim. E é difícil a galera conciliar esses dois. Eu vejo uns cortes aí, cara, que é bem ruim o vídeo, às vezes, se for parar pra pensar. O áudio eu não reparo tanto, talvez, mas às vezes tem uns cortes que o vídeo dos caras é ruim, a qualidade, a imagem. Mas aí normalmente não é culpa do estúdio, não. É culpa do produtor, cara. Porque...
Assim... Isso. Qual que é a diferença do cara que não faz com a Betamax? Que erros que ele vai ter, tanto no áudio quanto em vídeo? Tipo, o que pode acontecer muito? O que você vê muito de erro? Cara, vamos lá. Parte de vídeo. Galera não sabe enquadrar, tem dificuldade de enquadrar legal. Tá? A galera pega a câmera, não tem conhecimento do equipamento, não sabe botar um bom perfil de cor, não sabe fazer uma temperatura de cor eficiente, não sabe a relação obturador e frame rate. Isso é um bagulho que eu falo, caralho, meu irmão, é o básico do básico. Por exemplo, se eu tô fazendo uma transmissão, uma gravação em 30 FPS, que é frame por segundo, eu tenho que estar com a câmera em 60. Ponto, é uma regra, é o dobro, ponto, senão não vai ficar fluido, vai ficar craquelando, vai ficar engasgando. É uma parada óbvia. E às vezes eu vejo, cara, é ridículo, mas eu vejo anúncio de estúdio podcast quando o maluco filma a câmera. Sabe que ele faz aquele filmezinho assim, apertar a câmera aqui? Aí quando tu olha, o bagulho tá com 160. Sim. Aí tu fala assim, cara, o cara não sabe nem a relação da parada. E ele quer produzir o teu podcast. Sim, entendi. Entendeu? Então são coisas muito básicas. O áudio é mais fácil. Né? Outra parada ridícula que o nego faz. Irmão, câmera de podcast não pode ficar no foco automático. Ela tem que estar no foco manual. Você tem que pegar ali, fazer o foco bonitinho. Sabe por quê? Na primeira vez que eu fizer assim, a câmera vai seguir meu dedo. E aí vai respirar. E quando eu baixar, ela vai fazer o foco. Aí ela vai dar aquela... Pô, isso é muito feio, brother. Pô, você já viu a novela da Globo fazendo isso? Não existe, cara. Entendeu? Então é uma parada boba que o cara vai lá e erra. Entendeu? Um amigo da Globo te elogiou, né? Obrigado, teu amigo da Globo. Te agradeço, amigo da Globo. Elogia também. Elogio o cara aí. O cara tá aprendendo. Então são coisas bobas que você tem que saber... Mas, cara, nem todo... Assim, então, eu tô montando um estúdio para um amigo lá na Barra, no O2. Tô dando uma consultoria para ele. Porque hoje eu tava montando as câmeras lá de manhã, por isso a gente teve que ajustar o horário. E aí, ele tava botando tudo no foco automático. Eu falei, pera aí, cara, tá doido? É tudo no foco manual. Ele, mas porra, que foco manual? Eu falei, não faz sentido. Ele, eu só filmo no foco automático porque a gente trabalha com isso, é evento. Eu falei, evento é evento, estúdio é estúdio. Sabe, estúdio é tudo no manual. Assim, aqui a gente tem controle do ambiente. Entendeu? Então o cara tá fazendo tudo no manual, tudo ali bonitinho, a temperatura de cor, não esquece o balanço de branco no automático, a câmera não tem que pensar. Você que pensa por ela. Então a gente coloca tudo no manual, a gente controla a temperatura da luz daqui de cima é controlada manualmente, a gente não deixa a câmera pensar em nada. Entendi. Nada aqui é automático. Porque é para ter o controle. Então isso vai mudando, cara. E aí é exatamente isso, de você escolher um bom estúdio, porque tudo isso vai influenciar, cara, na tua decisão de montar um podcast. Tudo isso vai dificultar o teu projeto, é isso que eu ia falar para você. Todos esses fatores vão fazer você desistir, Brian. Tem um estúdio a mão na roda, já alivia muito a pressão de quando tem um estúdio, tem um produtor, tudo isso vai te... Cara, é brincadeira não, mas... Todo dia, e você deve passar por isso, é uma parada te forçando a desistir do projeto. Sim. Quantas vezes você já pensou em desistir do projeto? Eu já desisti, assim, em teoria, né? Já teve épocas que eu não queria mais, assim, não vou gravar sem previsão de retorno, e aí surgiu alguém que eu queria entrevistar, que deu sim, eu vim aqui, Fábio, tô te pagando aí mais 4... Isso aconteceu muito. E assim, até eu enjeitar... Então, todo dia era um dia que eu não desistia, porque... De novo, era um sonho meu e do Léo, assim, né? Eu idealizei, o Léo sempre tocou junto comigo, teve próximo. Mas é um sonho que tem um custo e que se você não tiver uma previsão de receita na frente, fica muito difícil você se sentir motivado a querer continuar nisso, né? Porque só vê saindo dinheiro, como hoje, por exemplo, só sai. E até uma pergunta que eu queria fazer pra você, aproveitar esse tempo aqui pra consultoria, tá? Cara, o podcast é dele ou é meu, pô? Não, vambora, manda bala, é isso aí mesmo. Não, porque assim, qual que é meu momento hoje, né? Pensando, é o cara que já tem alguma audiência. Março a gente bateu mais de 1 milhão em todas as plataformas, 1.200.000. É um excelente número. Sabe? Abril não, mas abril ficou em 400, 500, tudo bem, mas não é ruim também, dado que eu não tive nenhum âncora, nenhum convidado que explodisse meu número. E eu tô num momento agora que eu tenho que pensar na questão da monetização. Talvez tenham até podcast... Da rentabilização. Na rentabilização, melhor dizendo. Talvez já tenha até podcasts que façam isso em momentos antes do que eu estou olhando agora. Mas, enfim. E eu sinto dificuldade. Eu vou fazer um Media Kit, eu vou bater na porta das empresas, as empresas vão bater na minha porta, eu vou montar um produto próprio. E aí... Isso é um caminho que ainda a gente está muito obscuro de onde seguir. Entendeu? E aí eu não sei o que você acha disso. Né? Tá.
Ter um Media Kit é fundamental. Tá. Ter um Media Kit... Porque o Media Kit, cara, assim, ela é uma apresentação institucional. Sim. Então, assim, a minha empresa tem, a tua empresa tem um Media Kit, só que ele tá com outro nome, apresentação institucional. O que acontece, cara? Um erro muito comum, tá? Das pessoas que produzem podcast e fazem o Media Kit, é uma parada que eu já falei para muitos clientes meus e vou falar várias vezes. Alguns eu tenho até um desconforto de falar, porque os caras viajam. Uhum. Você tem que, assim, cada negociação ela é feita de forma individual e ela tem que ser flexível. Então, assim, o patrocínio do teu podcast ele não é um produto. Ele é uma oportunidade. É diferente. Então, quando você cria um Media Kit, a galera vai falar patrocínio ouro, patrocínio master, aí eles elencam todos os benefícios que as pessoas podem ter, e aí tal, nesse pacote você tem isso, você tem aquilo, como se o cara estivesse anunciando na Globo, velho. Sim. Não, aqui eu vou falar do seu programa 10 vezes, e aqui eu vou colocar o programa na televisão, e aqui eu vou fazer não sei o quê, e tu fala assim, caralho, irmão, o cara tá fazendo um pacote de anúncio do fantástico, e não é isso que você tem que fazer. Você primeiro tem que pegar e entender quais são as formas que você pode monetizar o seu podcast. Então vamos lá, quais são as formas que eu posso monetizar o meu programa de podcast? Eu posso fazer uma inserção na tela, eu posso fazer uma inserção na mesa, eu posso fazer uma inserção aqui, eu posso ativar alguma coisa na transmissão, eu posso colocar um QR Code. Isso é uma parada que é fundamental, tá? O QR Code é sempre legal você colocar direcionando para algum lugar. Tá. Eu posso trazer meu patrocinador para conversar e vou produzir corte para ele. Isso é uma outra forma de monetização e rentabilização do teu podcast que eu vou falar lá na frente. Então você tem várias formas ali de você rentabilizar. E aí você precisa entender com o cara o que ele quer. Porque assim, qual o principal ponto de você trazer um cara para anunciar no teu podcast? É o ponto do nicho. Por isso que a gente está falando sobre isso. Por que ele vai anunciar aqui e não vai fazer um outdoor? Tá. Não vai botar um outdoor? Por que ele não vai botar um anúncio no Instagram? Por que ele vai buscar isso aqui? Porque as pessoas falam, não, o patrocínio ouro do meu podcast é 3 mil. Pô, com 3 mil no tráfego eu faço uma festa, irmão. Sim. Por que ele vai gastar 3 mil no teu podcast e não em tráfego pago? Qual é o diferencial que você vai ter? Entendeu? Então você tem que pegar e falar. Primeiro que é por mês. Pô, por mês nem o teu podcast tem uma programação mensal, então você já tem que patrocinar por episódio, cara. Isso é um ponto que pra mim é fundamental. Entendi. Pacotes de episódio. Olha só, estamos aqui. Eu não vendo podcast mensal, eu não vendo serviço mensal, eu vendo serviço de pacote. Então a pessoa tem que fazer a mesma coisa. Você vai fazer um pacote de patrocínio de 4 episódios. Tá? E aí você vai pegar, cara, nesse episódio eu vou botar a tua marca no Instagram, eu vou fazer um Reels em collab com você, eu vou colocar você marcado na minha bio, eu vou fazer cara, isso você vai tentando elencar. Quanto mais você oferecer para ele, melhor. Sim, entendi. Entendeu? E a primeira coisa que você tem que fazer no teu patrocinador é equiparar os custos do teu podcast. Se bancar, né? Ele tem que primeiro se bancar. Então, se você conseguir de alguma forma rentabilizar aquele podcast para ele se bancar, pelo patrocinador bancar o podcast, o resto que vai vir é lucro. E aí, quais são os outros lucros que você tem? Exatamente isso que eu falei, cara. Olha só. Você pode trazer um convidado pago. Cara, não tem vergonha nenhuma disso, velho. As pessoas falam, pô, mas feião. Feião é um maluco sentar sozinho no podcast e ficar falando merda olhando pra câmera ali. Sim. E tem. Eu vou te falar que tem aqui no estúdio. Eu até vou falar assim, mas tem pessoas que viram pra gente e falam assim, pô, não, eu quero fazer um podcast. E aí vira a câmera pra cá e fica. Não de um homem só. Do lado de lá, cara. De um homem só. Sabe? Não vai fazer nem corte disso, só vai ficar no episódio principal, tá, o peixe? Pensa ali. Isso não vira corte, não. Mas no episódio principal pode ficar. Aí a pessoa vai ter que assistir tudo pra ver. Exato, e não vai ver. E aí, cara, a pessoa faz o bagulho olhando pra lá, respondendo aquela câmera, filmando. Não é legal. Santos, tu tá acompanhando que o Ryan Santos comprou o Redcast? Não. Eu não curto ele, cara. Assim, se eu não curtir ele... É porque ele tá muito Red Pill, tá ligado? Não, então o Redcast é de Red Pill e ele comprou o Redcast, mas ele tirou o Red Pill do Redcast porque ele entendeu que o nicho de Red Pill é um nicho muito complicado de trabalhar e ele tá tentando transformar o Redcast num flow, num podpar da vida. E aí, ele tava falando que no início, quando ele entrou no Redcast,
ele pagou para os convidados. Que ele tá pagando para convidado, tava injetando dinheiro para trazer. Ele tava pagando pro convidado vir. É, isso. Não, mas eu tô te falando de fazer o contrário. Sim, do convidado pagar para vir. Porque, olha só, vamos supor. Isso é uma parada. Você tem muito contato no mundo da luta, tá? Uhum. Pô, brother, qual é a relevância da academia do Zé Pretinho? Sei lá, do Zé Faixa Azul. Qual é a relevância desse cara? É nenhuma, mas às vezes ele quer fazer o marketing da academia dele. E aí tu fala, pô, o maluco não é idiota, o maluco não vai me cancelar, o maluco não vai dar problema. Vou trazer ele aqui. Entendi. Mas, pô, tu vai trazer o maluco aqui, ele vai sentar na tua mesa e vai ganhar toda a visibilidade à toa? Não, você vai cobrar dele o valor do episódio. Entendi, não tinha pensado nisso. Ou um pouco mais. Normalmente eu sugiro pra uma pessoa sentar na tua mesa, ela tem que pagar o preço de 2 episódios. Que você tá pagando aquele ali, que ela tá pagando aquele ali que você tá fazendo, e tá te dando um episódio pra você fazer com custo zero. Uhum. Então vão. Você tem que empatar o dinheiro. Exatamente. Então isso não tem problema nenhum, cara. Isso é normal. As pessoas têm que normalizar isso, porque aquilo ali é visibilidade para aquela pessoa. Uhum. Então, se você tem uma pessoa que não tem relevância e o teu podcast é mais relevante que ela, a moeda tá do seu lado. Entendi. Então você pode cobrar do cara, não tem problema nenhum. E assim, tem vários podcasts que fazem isso, tá? Vários. Pô, tem um monte de empreendedor, influenciador e não sei o que não tem relevância nenhuma que vai a podcast. Você mesmo virou pra mim, cara, pô, quando eu te chamei pra fazer o podcast aqui, tu falou, pô, primeiro podcast que me convidam, caralho, meu irmão, tu tem relevância de muito mais gente do que vai a podcast. Entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. Então, você acha que esse cara sentou naquela mesa lá como? Uhum. Só que... E é uma forma de rentabilizar o podcast. E aqui eu tô explicando isso, pode me xingar aí, tô contando o segredo da galera, mas... Porque você pode fazer isso pro seu podcast. Sim. Agora, não faz isso de forma underground, sabe? Tipo, é isso. O cara sentou aqui pra falar. Você não precisa chegar aqui no início do programa e falar, então, um convidado que pagou pra estar aqui. Não precisa fazer isso, mas não tem problema. Eu tenho um plano. Eu tenho aqui um plano no estúdio que chama plano entrevistado. O cara vem, ele vai pagar R$1.300. Tá. Eu te falo até o valor, não tem problema não. Vai pagar R$1.300 pra sentar na mesa pra ser entrevistado pelo Beta Papo. Óbvio que ele não é qualquer um, cara, tá? Sim. Tipo, uma pessoa que não tenha sinergia com o nosso conteúdo, sinergia com o nosso tipo de nossos valores, ele não vai sentar aqui. Uhum. Mas é uma pessoa que às vezes eu não conheço, que não tem relevância. Ele vai sentar aqui, vai fazer um programa comigo, a gente vai conversar, vai lançar no canal, vai fazer corte em collab, vai dar um material bruto pra ele fazer o que ele quiser, o episódio completo pra ele fazer o que ele quiser, e fica tudo certo. Ah, legal, não sabia que a galera fazia dessa forma, não. Não, a gente já faz há bastante tempo. Inclusive, acho que deve ter até um Reels no nosso YouTube, no nosso Instagram, que fala sobre isso. Uhum. Eu acho que eu arquivei ele porque eu não estava fazendo podcast. Ah, entendi. Agora que eu voltei, ele vai voltar. Sim. Então, assim, é um plano do cara sentar na mesa. E não tem problema de você fazer isso. Entendeu? Isso não é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nem custou, né? Porque Monark, o nosso rei, ele só faz merda. Mas não, ele é genial. Uhum. Genialmente um idiota. Mas ele é genial. Mas ele é genial. Assim, o cara realmente... Pô, eles criaram um bagulho... Assim, criaram não, trouxeram do Joe Rogan. Criaram no Brasil, né? Mas eles foram os pioneiros aqui. Aí tem um negócio também que o Ryan comentou, que eu acho que eu queria... Até pra eu saber como é que vai ser meu bolso no futuro. Que ele tava comentando que acha com o Gêmeos Invest. Conhece Gêmeos Invest? Não, enfim, tá reagindo. Que o Podpah... daqui a um tempo é uma empresa de bilhão. O Podpah é um canal de entretenimento, né? Sim. Ele virou uma televisão. Sim, tá. Que ele tem lá programas, que ele faz parcerias e sociedades com a galera, tipo o Defante lá, Cozinha, entendeu? Tem outros programas, os moleques não mandam mais nada ali dentro, é igual o Cazé na Live Mode não manda porra nenhuma. Ele tem uma criatividade ali, mas enfim, a gestão da empresa, a criativa dos programas, a negociação de tudo, já não passa mais pelo Cazé. Nem não pode passar pelos moleques lá. Mas acho que é o caminho que acontece para quem ficar muito grande, né, naturalmente. Né? O Flow também... Eu acho que o Flow, cara, com a saída do Monark, o Igor tomou mais conta da parada junto com o maluco, porque ele ficou um negócio mais direcionado, mas o Flow tem sociedade com vários podcasts, com o Vênus, com o CC Sem Fim, com outros também, com aquele daquela atriz pornográfica lá... Não sei. Sei que ela White, Emma White. Ela tem aquele podcast dela também é do Flow. É no Flow. O Flow tem uma casa e cada quarto é um estúdio diferente.
essa ideia, né? É maneiro, assim. Aí cada um tem um cenário. Não é como a gente aqui que muda o podcast só... Um amigo meu, esses dias, ele foi num evento que tava o pessoal do Primo Rico podcast palestrando. Aqueles 2 moleques que apresentam hoje, não é o Primo Rico. Tem 2 garotos que apresentam agora o podcast do Primo Rico. E aí... Eu já vi, mas eu não é um podcast que eu acompanho. São as figuras que tocam lá. E aí eles falam que o game do podcast deles é produzir, levar um entrevistado bom, não necessariamente que tenha audiência, se tiver audiência bom, mas, por exemplo, levar o diretor de marketing da Coca-Cola. Esse cara pode ter 100 seguidores, mas tem interesse para eles, porque o objetivo deles não tá no episódio bruto, tá em fazer os cortes, picotar o episódio, botar em todas as plataformas e gerar o maior número de audiência. E aí uma coisa que eles falam também, que é que eu acho fácil entregar com corte, mas acho difícil entregar com short, que é antes do programa de ser lançado, ele já entrega pro convidado o programa com todos os cortes e os shorts prontos também para eles compartilharem nas redes sociais deles. Não só eu compartilhar na Isso você tem que ter muito cuidado, porque você precisa fazer um contrato e um planejamento de lançamento, senão o cara vai lançar todo aquele material antes de você. Eu já passei por esse problema em empresas que me contrataram para produzir podcast deles. Não posso até falar o nome, mas enfim. Sim. E aí um influenciador estava lá e ele, no final do podcast, pediu um material bruto. Aí o produtor me virou e falou assim, não, pode mandar. Eu falei, peraí, cara, deixa eu ver com o meu contratante, porque você é o produtor, cara. Eu quero saber quem me paga. Sim. Se eu posso mandar esse material para ele. E a pessoa que me pagou, o meu contratante, eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, não. Entendeu? Porque senão o cara ia lançar tudo. Então, se você fizer um contrato, programar esses lançamentos de forma eficiente, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se não... Porque assim, existem... E aí é um ponto que a gente vai falar. Existem 2 tipos de podcast, tá? O podcast fim e o podcast meio. Tá. O que é o podcast fim? É o teu podcast. Podcast que serve para você... O teu produto final é o podcast. O teu objetivo final é a audiência desse podcast. O que é o podcast meio? É isso aqui. Qual é o meu produto final? É vender serviço. Cara, eu não tô aqui para perder mais tempo. Eu não vou ficar enganando as pessoas. Não, eu tô aqui para vender podcast. Então eu tô aqui para mostrar para vocês que podcast funciona. Como é que eu mostro que o podcast funciona? Eu faço um podcast para falar sobre podcast. Então, como é que eu mostro que a harmonização facial funciona? Eu faço um podcast para falar sobre harmonização facial. Como é que eu falo que investir na bolsa dá certo, como o Primo Rico? Eu faço um podcast para falar sobre isso. Então, assim, não me importa o episódio. O que me importa é o conteúdo que eu gero nesse episódio e para onde eu espalho. Entendeu? Já o teu caso, não. O teu caso, o que importa é... Então, assim, e é uma parada que é muito engraçada. O podcast fim, ele precisa se preocupar muito mais com o engajamento do convidado do que o meio. Tá. O meio precisa se preocupar com o conteúdo. Porque o podcast meio, ele precisa de pessoas que gerem conteúdo interessante. Que é o Primo Rico para vender os produtos. Que é o Primo Rico, que é... Não são fim, verdade. Que é sei lá, o Onercast, o MesaCast, que o cara vai falar sobre mesa de peroba, sabe? É isso. O cara, olha só, eu sou da Tramontina, vou fazer um podcast sobre faca. Não me importa se o cara é da melhor coleta. Eu quero falar sobre um conteúdo de qualidade sobre faca. Não me importa se eu vou trazer aqui um cara que tem 1 bilhão de seguidores. Não faz diferença. Entendeu? Agora, o podcast fim, que é o teu caso, que é o caso do Flow, é o caso do Podpah, eles precisam de convidados que dão engajamento. Sim. E aí é um caso muito interessante, cara. Mais difícil, né? Bem mais difícil. Mas tem um pulo do gato, brother. Nem todo mundo que tem audiência vai engajar contigo. Tá. Vou te explicar. Você vai entender. Eu já vi sentar nessa mesa aqui, cara, pessoas com mais de 1 milhão. Cara, teve uma menina que tinha 6 milhões de... Caralho. Não vou entrar em detalhes de nomes e tal, mas assim, ela veio pro Rio gravar de jatinho. Ela tinha 6 milhões de seguidores no Instagram. Ela tem, não morreu. Tem 6 milhões de seguidores no Instagram. Ela veio, sentou, gravou, foi embora. Ela não tirou uma foto. Ela não fez um collab. Ela não compartilhou um conteúdo. Aquilo passou batido, cara. Porque não foi compartilhado para a audiência dela. Porque ele não conseguiu vincular a audiência dela com a audiência desse programa. Cara, 6 milhões. Flopou total. Agora tu chama um cara com 100 mil, brother. O cara fica aqui... Meu irmão, vocês não estão entendendo, eu tô ao vivo aqui com o Tarcísio, brother, pra caralho, papapá. Começou, brother. Quando tu vai ver, maluco, o Carioca lá, meu irmão. O Carioca botou... Porra!
o programa a gente botou 140 pessoas Ao vivo. Porque ele ficou compartilhando, engajando. Eu não abro ao vivo nem fudendo com medo pra ter 10, 5 pessoas hoje. Mas não tem problema se tiver também. Tá tudo certo, cara. Não, assim. Isso é uma coisa, eu nunca pensei no ao vivo ainda institucionalmente por conta disso. Mas você se ligou qual é a parada? É assim, o engajamento da pessoa às vezes conta muito. Sim. Às vezes não, sempre conta muito. Sim. Entendeu? Entendi. Conta muito. O vlog ele é um bom exemplo disso. E, cara, o Paulão, pra mim, é o exemplo dos dois, né? Que tem audiência e engajamento. E aí eu acho que é bizarro, assim. Isso. Enfim. O que você tem mais pra me perguntar, Fábio? Tem perguntas pesadas aqui, né? Calma aí. Pergunta pesada. Calma aí. Não sei. Não, eu quero perguntas, são mais perguntas... Cara, isso é... Pra você no podcast, qual é a parte mais complexa da produção do podcast? O que é mais difícil pra você? Arrumar convidado, produzir conteúdo? Pra você? Pra mim, no meu contexto, arrumar convidado pra mim não é difícil. Eu acho que é bem tranquilo. Mas eu acho que agora, depois que eu entendi que eu sou um fim, é muito mais fácil, talvez, se eu fosse um cara lixado. O meu problema tá no bastidor, né? Que agora que a gente solucionou, chamando alguém para trabalhar como produtor, a gente está organizando a casa. Então, o meu problema era postar com regularidade, gerar o conteúdo, postar com regularidade, manter a audiência aquecida. Você tem que ter algum filho da puta lá para responder os comentários. Tem. Isso é importante. Isso é uma coisa que eu peco muito e eu tenho dificuldade se não tiver uma pessoa para fazer isso lá. Porque o cara que eu contrato para fazer o vídeo não é o mesmo cara que vai fazer, pelo menos pelo dinheiro que a gente paga, não vai ser o mesmo cara que vai curtir, entendeu? Então, acho que a minha dificuldade hoje tá sem arrumar a casa. Eu ter esse background por trás, esse back-office por trás que consegue sustentar e eu pensar só na questão de produzir um bom conteúdo, de organizar as coisas e tudo mais. Hoje essa é a minha dificuldade, tá? Acho que não vejo... Tem a questão da parte financeira, mas é uma coisa que eu optei ainda por não olhar. Eu optei ainda por não pensar na parte de monetização, que você usou o termo. Rentabilização do podcast. Já estou olhando hoje, né? Mas foi uma coisa que eu estou olhando recente. Então acho que foi isso. Talvez eu teria mais dificuldade se eu não tivesse a Betamax. Porque... Obrigado. Eu acho que não, sem dúvida, né? Que é uma parte que influencia. Mas hoje é isso, porque quando você olha a produção de conteúdo, ela é muito ingrata. Eu tenho uma outra página que é de eventos, a Boa da Zona Sul, que eu jogo. Aliás, sigam aí, a Boa da Zona Sul RJ. É uma página que dá a lista de eventos daqui da área. Para quem quiser ir tomar cerveja, sair, tem a lista de eventos. Assim como tem página de lista de samba, lista de forró e tudo mais. Cara, no final do ano passado, em dezembro, eu postei um conteúdo bobo do Réveillon lá, daqueles fogos apagados. Postei uns conteúdos relacionados ao Réveillon. Bateu, sei lá, 500.000 views na página. E aí a lista que eu passo todo final de semana, tava lá 300, 400, 500 curtidas, 500 compartilhamentos. Aí eu fiquei um tempo sem postar conteúdo na porra da página. Cara, eu posto minha lista hoje no final de semana, dá 50 curtidas, dá 60 curtidas. Então, isso é uma coisa que... Aí não só falando do podcast, mas que eu sinto que eu tenho dificuldade na internet, que talvez pessoas não tenham. Cara, eu tô cagando pro cara, o comentário que o cara tá respondendo no meu podcast. Eu não tô interessado em saber se... Não cagando no sentido... Tipo, tem gente que vive aquilo. Não, você não tem que viver e absorver. Assim, eu tô cagando, nesse sentido que eu tô cagando. Eu tô nesse sentido... Não, mas você não... cagando de, tipo, eu tô fazendo um conteúdo bom pra eles, eu quero que a galera goste, mas eu não dependo da validação das pessoas. Não, isso tá certo. É isso que eu quis dizer. E aí, por eu não depender dessa validação, eu tenho dificuldade, talvez, em conseguir manter o público engajado. Isso é uma dificuldade minha, de responder comentário, de poder tá entretendo o público, que eu tenho pessoas que eu acho que o influenciador, por natureza, é a coisa que ele mais gosta. Acho que o cara que manda... O influenciador que fala, minha vida hoje foi muito legal. Hoje... Mas é um saco. E aí o cara que comentar lá, a pessoa gosta, assim, a pessoa responde com felicidade, ela quer ver o que ela comentou. Eu não tenho muito interesse nesse sentido, de novo, não no meu público, mas no sentido que, tipo, eu não me prendo a querer saber se a pessoa está gostando ou não. Mas é óbvio que eu acho que é importante. Por exemplo, no meu primeiro programa, meus primeiros programas, não sei se vocês lembram, eu era
o Peixe não tava aqui, eu era afobado pra caralho. Eu cortava todo mundo. Eu parecia o Carioca e o Faustão, meu irmão, assim, cortando a galera e tudo mais. Ainda mais cachaçado, porque eu fiz os primeiros programas encachaçado, era pior ainda. E aí foi coisas que... E aí, porra, a galera no comentário metendo pau em mim. Hoje em dia ninguém mete pau. Então eu olhei os comentários e eu vi que era uma crítica construtiva e mudei. Mas eu não respondi esse cara, devia ter respondido. Esse que é o problema. Eu não falei, agradeci ele, obrigado pelo comentário, então tudo mais. Cara, até porque se você responder, você dobra o número de comentários da sua página, né? Isso é verdade. Então o algoritmo... Entendi. Isso é verdade. Por que tu acha que se tu tem 3 Instagrams, eu vejo isso direto, eu acho engraçado. Pô, tem um Instagram meu, da minha empresa, né? Aí eu vejo lá, posto um bagulho, aí eu mesmo respondo. É porque dá engajamento. Não, sim. Eu acho que uma parada que eu já tava pra te falar, você pode construir uma sinergia melhor entre os teus negócios paralelos. Tá. Você tem o teu trabalho, que você trabalha comercialmente, você pode usar isso pra falar disso no podcast, você pode trazer esse assunto, que é um assunto que tá super em voga. Sim. E você pode trazer a parte de eventos também para falar, porque assim, você nunca falou, eu nunca vi você falar da Boa da Zona Sul. Não, eu nunca falei. E eu não vejo problema de você falar não, cara. Sim. Você deveria estar aproveitando melhor isso, sacou? A sinergia entre os dois, né? Total. E cara, e uma coisa que você falou da produção, que é uma coisa que eu vejo muito aqui, e que... Principalmente em podcast fim, tá? Podcast meio, ele requer menos produção que podcast fim. Porque ele vai gerar um conteúdo ali, você vai enviar pro marketing, o marketing vai trabalhar aquilo e vida que segue. É marketing da empresa, né? Entendi. Mas você ter um produtor, uma produção de podcast é essencial pro teu projeto dar certo. Acho que isso. Por isso que a gente formou a parceria com a Carol, você até foi marcado junto com ela, e a Carol tá produzindo o Beta Papo, né, Carolzinha? Ó, a Carolzinha vai ver esse episódio e ela vai ficar toda boba, vai ficar toda feliz que eu falei dela. E a gente vai estender essa produção para outros clientes, enquanto empresa, como Betamax, para a gente poder estender essa produção para podcasts que estejam precisando, que estejam sentindo necessidade. Então, se tu tem um podcast, está precisando de ajuda para produzir o conteúdo, para produzir o teu programa, está tendo dificuldade de agendar convidado, marcar, produzir corte, postar corte, tudo mais, entre em contato com a gente vai te ajudar. A Carol vai produzir esse material para você, óbvio. Ela não vive de luz, ela não é uma planta. Então, mas aí a gente conversa sobre isso depois. Pô, legal, não, é legal pra caramba. Eu acho que essa é a maior dificuldade, é o que a Carol todo faz. Todo mundo. Acho que tem de todo mundo, né? Só não era dela, porque ela realmente é muito boa nisso. Então, no podcast dela, ela fazia isso. Faz isso, né? Entendi. Muito bem. Não, entendi. Eu vejo que tem uma galera que tem dificuldade em trazer convidado, eu acho que talvez, né? Não? Cara, eu tenho, por exemplo... Porque... Mas tu é podcaster, né? Então... mas eu tenho uma gama gigante de convidados, mas, puta, eu não quero falar com todo mundo. Entendi. Tem uma galera que eu não quero falar. Sim. Entendeu? E tem uma galera que não tem relevância e eu quero falar. Isso eu tenho bastante, de uma galera que não tem relevância e eu queria muito trazer aqui. Vamos lá. E até teve engajamento pra caramba, tá? Pega o Chechel. Cara, que podcast vai levar um dono de restaurante de uma rua de Copacabana? Eu lembro desse podcast. Cara, mas se você parar pra pensar no podcast, talvez o Chechel não vai ser um programa que não tem audiência, né? Só a galera que conhece ele, que sabe que ele é turrão, que vai... É que nem uma piada pra uma pessoa engraçada, né? O cara que conta uma piada, o cara que conta uma coisa engraçada, ele só vai rir do cara que é coisa engraçada se ele conhecer ele. Senão, uma piada pode ter que vir da boca de qualquer um e ser engraçado. Mas, Tarciso... Mas aí deixa eu falar, o Chechel deu um engajamento do caralho dentro do Copacabana. Assim, se você pega meus cortes, os primeiros cortes que eu... O Chechel teve bons números. Mas aí eu fico com receio de testar, entendeu? Mas você vai cair num erro. Eu tenho um cliente aqui, cara, que ele fez o primeiro episódio de podcast. E aí no segundo ele mandou e-mail para influenciadores gigantescos e pessoas enormes pedindo para gravar. E aí os caras, obviamente, ignoraram e tal. E aí ele falou, mas eu não quero gravar com qualquer um. Aí eu olhei pra ele, tu tá 2 meses sem gravar nada, cara. Tem 2 meses que você não bota o programa no ar. Você botou um programa e tem 2 meses que você não bota nada. Mas é porque eu quero pegar aquele episódio. Eu falei, irmão... Esse cara é preciosista, né? Desculpa, mas no atual cenário, a gente tem que ter assiduidade. Aqui não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Se você quiser correr uma corrida de 100 metros, com uma maratona na velocidade de 100 metros, você vai quebrar. Você vai dar errado. Então você tem que estar sempre ali postando conteúdo, gerando conteúdo. Então, assim, é por isso que, cara, esquece isso, brother. Traz as pessoas que você quer conversar. Traz podcast toda semana.
Pô, vai lá bater na loja de material de construção e fala assim, irmão, quer fazer um podcast não? Vamos lá. Entendeu? Faz o podcast ali e eu te dou um episódio, te dou um corte. Cara, é porque o cara vai estar chegando conteúdo, ele vai estar você, o seu podcast vai estar rodando, e o teu projeto não pode. Porque o teu projeto é um podcast de fim. Sim. Então, assim, se fosse um podcast meio ou nichado, você teria mais dificuldade. Uhum. Mas por ser uma parada muito ampla, você deveria mais se importar com a assiduidade, com a geração de conteúdo do que com... Entendi. Óbvio, você não pode descaralhar da curadoria. Tipo, entendeu? Você tem que se preocupar exatamente com as pessoas. Isso que você falou é uma coisa que... Esse erro que esse cara tá cometendo, eu não tô. Primeiro que... Agora, é isso. Eu quero ter um programa por semana. Ponto. Essa é a minha meta e vamos entrevistar quem for, tentando levar questões de blocos, como você falou. Mas já chegou na minha mão gente grande que talvez viria por... que o conhecido que chamaria, ele faria um favor para essa pessoa, que eu não exponho, cara. Eu não chamo agora com 1.600 seguidores no Instagram, no YouTube, quer dizer. Porque essa pessoa, cara... porque eu vejo isso, beleza, o Paulão, ele trouxe audiência pra caralho. Se não for um cara como o Paulão, que tem um engajamento muito forte, mas só tem uma fama muito forte, sei lá, um ator da Globo dos anos 2000, que hoje em dia não trabalha bem o Instagram dele, mas tem lá 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Esse cara, se eu trouxer, provavelmente, se no final uma entrevista muito boa, não vai ter corte nenhum, porque não vai ter sinergia com o programa dele. Sim. E tudo mais. Mas... Cara, não perdi o que eu ia falar. Caralho. Não, mas a preocupação do convidado ser muito grande e você não quer... Então hoje em dia a galera que é muito grande eu não tenho. Meu objetivo hoje no meu podcast é organizar a casa. Eu comecei a organizar, ela ainda está organizada. Organizada a casa vai ser quando tiver um programa toda semana, que a gente está tentando, né? Mas às vezes não consegue. Cortes em todas as plataformas, tudo fluindo direito. E aí a gente tendo um mínimo de número de seguidores. Eu acho que tem diferença quando você chega num convidado grande, o cara vê 1.500 para ver 10 mil. 10 mil já é um número que já deixa mais confortável o cara entrar no YouTube e querer ir no seu programa. Então acho que é isso, é organizar a casa, continuar fazendo o que a gente está fazendo, de ficar mantendo a frequência e trazer mais gente relevante. E melhorar esse game do engajamento, que é responder os comentários e tudo mais, e melhorar a produção de conteúdo. Porque eu acho que, por exemplo, um short por dia é muito pouco, ainda hoje, se for pensar em produção por... A gente tem 1h30 de programa por semana. Um short por dia, não vai demorar 1 ano, 2 meses para esgotar aquele... Mas aí, cara, é uma parada interessante. Eu vi que você tá com essa visão, eu ia até te explicar. Cada tipo de conteúdo que você gera tem uma finalidade. Tá. O short, que é o conteúdo vertical, ele tem uma finalidade de definir uma autoridade, de explicar alguma coisa, de convergir para o... Tudo isso vai te levar para a pessoa convergir para o episódio principal. Então, se você pegar o teu episódio de 1h30 e transformar ele em 130 shorts, você está entregando o episódio inteiro. Você não está levando a pessoa para assistir o episódio. Isso é legal. Então, assim, a minha opinião, tá? A minha opinião, você pode fatiar o episódio inteiro em corte, desde que seja em corte pro YouTube. Tá. Cortes maiores. Sim. Corte de 10 minutos. Você pega lá o episódio e transforma em 13 cortes. Beleza, porque aí o maluco vai ver o pedaço que ele quiser. Entendi. E vai botar um clickbait em cada um. Mas o corte do Instagram, cada episódio vai te render 6, 7, cara. Não precisa ser mais do que isso, não. Senão a galera vai ficar de saco cheio e não vai ver o episódio. Entendi. Tá, mas a gente não tá... Então a gente tá no caminho, então não tão muito errado, não. Cara, eu aqui vou fazer 2, 3 por episódio. Entendi. Mais ou menos por aí, não vou passar disso, não. Entendi, não, porque a minha ideia era que a gente talvez teria que ficar até o final mesmo, esgotar o máximo ali de cortes. E uma coisa que a gente estava negligenciando e a gente começou a botar agora é o TikTok. Pô, eu erro muito também aí, cara. Tipo assim, entrega, cara, é bizarro. A gente e monetiza também. A gente ainda não chegou nisso não. Mas não, eu também tô errado ali. O TikTok é um negócio que eu tô vendo que entrega muito. E hoje já me falaram pra abrir também uma conta no... aquele... Kawaii, né? Kawaii, que também é um público diferente, né? É um público mais
DIE, né? Eu já conversei com eles lá. Eu nunca usei, cara, também, mas eu acho que precisa. Assim. É porque a minha geração, a minha galera é muito Instagram e YouTube. Não, eu conversei já com a galera do Kawaii já pra investir em bet. É outra história lá. E aí eles mostraram lá, abriram, DIE, assim, um público bem mais humilde, em regiões mais humildes. Só que, cara, eu tava vendo um corte daquele cara que era do Silvio Santos. Tu viu que era o ex-CEO do Silvio Santos? Ele tá aparecendo em vários podcasts de negócios. Que ele falou que no Brasil você tem que pensar um público dividido em dois. 20 milhões e 200 milhões. Os 20 milhões é a galera mais qualificada, você vai pensar num produto para sanar a dor dele e tudo mais, pode resolver um problema lá. E os 200 milhões é o produto de massa, é o produto no varejo. Então, me esqueci de onde eu tô falando, porra. Tá foda, hein, cara? Não, você tá falando sobre você ocupar as redes sociais, o Kawaii. Sim, então, o Kawaii é para essa galera de 200 milhões. Entendeu? Tipo, acho que é nesse sentido. E é isso, eu comecei a botar o TikTok, ficou bem legal, a gente conseguiu Paulão de novo explodindo lá, mas assim, o Chechel, viu? É isso que eu tô falando, e o Chechel não é um cara que só a Copacabana conhece, mas aí era um corte polêmico, era o Chechel falando que o cliente não tem razão, que o cliente não está... Pô, mas o cliente não tem razão. Mas quem fala isso? É difícil alguém virar e eu falar, falo, pô. Falei pra você várias vezes? Pô, eu falo mesmo, que se foda. Deixa eu falar Chechel ali, Copacabana. Cara, porque sim, brother. O Steve Jobs falava isso, né? Ele criava produto que você precisa, mas ele não sabe que precisa, né? Entendi. Então, assim, você tem uma vontade, sacou? Minha vontade qual é? Eu quero fazer um podcast. Mas, pô, o que você quer aqui? Eu quero sentar aqui e conversar com as pessoas. Beleza, mas e aí? Tem toda uma ciência, entendeu? A geração de conteúdo, ela é tem toda uma lógica. E como você posta, como você gera, como você fala, o que você traz de conteúdo. Pô, ninguém vai ficar sentado aqui, beleza, legal, mas você tem que estar sempre mantendo a galera engajada, sempre o conteúdo tem que ser relevante, a forma como você traz tem que ser didática, senão se perde. Sim. Então você tem que estar sempre preocupado com isso. Como você vai fazer o conteúdo, o que você vai trazer para o teu telespectador, da forma como você vai trazer, por que você está trazendo, entendeu? Quando você vai pensar em conteúdo, aí eu entro num dilema, por exemplo, buscar no Brasil, principalmente Rio de Janeiro. Qual que é o único podcast que criou relevância nacional e explodiu nos últimos tempos no Rio de Janeiro? É o Charla, né? O Charla e tem aquele outro lá também... Os Barbas também, eu acho que é... Não, tem BarbaCast, tem o do GV também. Quem é do GV? O GV da Band. Mas eu não consigo... de futebol também. Mas assim, chegou no que eu queria chegar. Às vezes, quando eu penso em mídia no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, eu me sinto atentado a ir para um caminho de abrir um espaço para o futebol na minha grade. Você pode abrir. Sim, mas eu vi que eu acho que o Charla, ele só cresceu porque ele focou muito no futebol. Entende? O Cantarelli é narrador, Betão é jornalista esportivo. Mas é isso que eu tô te falando. Eles são do futebol. Pensando em nichado, não concordo, mas pensando em nichado, cara, vamos lá. Você nunca vai ter relevância nacional de um podcast nichado, sei lá, de saúde. Mas é porque aquilo ali não é fim, é meio, porra. É isso que a gente tava falando. Não, mas pra mim o Charla Podcast não tá sendo fim, tá sendo meio. Qual? O Charla, porque ele tá falando de futebol. Não, ali é fim. É fim dentro do futebol. É fim, ali é um podcast fim. Tá. Qual é o fim ali? Porque ele tá vendendo produto. Ali ele não vende produto. Entendi. Ele rentabiliza o podcast. Uhum. Quando você cria um podcast de saúde, você tem que vender um produto. Quem é que cria um podcast de saúde? É um médico que quer mais gente no consultório dele, ou é alguém que vende um curso de primeiros socorros, ou um curso de sei lá o quê, ou uma pós-graduação de não sei o que lá, entendeu? E ali na saúde também tem dois nichos, o nicho profissional e o nicho de consumo. Por quê? Você pode fazer um podcast de saúde para médicos, você pode fazer um podcast de saúde para pessoas que que querem saber sobre isso. E a maior dificuldade, isso já orientei alguns clientes meus, é você tem que saber se posicionar. Porque quando você falar para médico, você tem que mostrar uma coisa, quando você falar para paciente, você tem que mostrar outra. Entendeu? O médico, ele na maioria das vezes, hoje em dia, ele não quer mais discutir sobre a célula cancerígena do seu fólico intestinal. Ele quer discutir sobre como ganhar 10 milhões de reais.
que quer discutir sobre a célula do fólico de não sei o que lá, ou ele vai num congresso, ou ele estuda isso numa residência que seja. Entendi. Então, No podcast ele quer saber como ele vai ser bem sucedido. Então você tem que mostrar para aquele cara como é que você vai seguir. Isso é uma outra conversa um pouco complexa, mas assim, por exemplo, eu vendo um produto sem me transformar num produto. Eu falo para você, cara, olha só, gerar conteúdo de rede social dá certo. Dá certo para qualquer opção, em qualquer situação. Qualquer tipo de conteúdo hoje pode e deve ser gerado em rede social. Tá, concordo. Exceto os ilícitos. Ponto. Então, assim, não vamos falar sobre... porque se tudo aí o ilícito já é lícito por natureza. Mas, por exemplo... E rola, né? Rola. Da volta na casa do tigrinho do chinês, tu pegou essa boa, ou peixe? Você dá a volta nas casas chinesas de betting? Tava rolando. Caralho, ele vai fuder meu corte. Desculpa, vou te dar. Não, mas sacanagem à parte, eu zoei, não tava fazendo. Mas assim, o que acontece da geração de conteúdo? Cara, eu fiz até um reel outro dia falando sobre isso. A internet, ela primordialmente foi ocupada por geradores de conteúdo que sabiam se comunicar. E não necessariamente eles sabiam o que estavam falando. Eles sabiam se comunicar. Pega a visão. O médico que entrou na internet, ele sabe falar com o público dele. Ele é um bom médico? Isso não importa. Quem vai ganhar audiência não é quem é bom ou quem é ruim no que faz. É quem é bom ou quem é ruim em vender. Sacou? Então, você precisa saber vender. Você vende. Você trabalha na parte comercial, não trabalha? Então, assim, eu também. A gente precisa saber vender. Se a gente vai ser expert naquilo que a gente vende, são outros clientes, outros 500. Eu tô falando para você que eu tô vendendo um curso sobre podcast, tá? Eu conheço vários influenciadores que falam sobre geração de conteúdo como podcast que não entendem caralhos de audiovisual. Não entende nada de audiovisual. Mas o cara vende podcast. Vai lá, mostra um estúdio bonitão, bota um paletó, um sapato sem meia, um cinto grandão e vende sobre audiovisual. Mas o cara não entende nada. Entendi. Enquanto eu venho aqui, trabalho de bota, tudo, Mas é por quê? Porque eu mostro pra você que eu entendo de audiovisual. Eu entendo de vídeo, eu entendo de áudio, eu entendo de marketing também. Mas o que eu vendo, eu entendo. Tem gente que vende porque sabe só vender. Tem gente que sabe vender e sabe entregar. Mas aí você entrou num ponto bom. O Jonathan Queller, o professor de inglês... que tá o Beyond with John. Pô, ele é gente boa. Exato. Tu não vai cancelar o cara não, né? Não. Vou falar um ponto que ele diz, que ele bate muito na minha tecla. E aí eu vou usar o exemplo dele e o exemplo de um médico que eu vi. O John, ele diz que para você falar com a massa, o seu conteúdo tem que ser imbecilizado. Total. Você tem que, quanto mais... Imbecilizado não necessariamente no sentido quanto mais beabá for... não é pejorativo na palavra, mas enfim, no sentido mais simples de consumo. Né? E, de fato, ele era um cara que postava sobre aulas de inglês e cortava os cortes de inglês e tudo mais. Só não conseguia fazer os cortes da minha aula de inglês porque eu ficava fumando no meio da aula, aí não dava para cortar e postar. Mas ele explodiu quando ele foi lá para a trilha da Morro da Gávea, da Pedra da Gávea, e começou a falar com um italiano, um espanhol e um americano do mesmo lado, e todo mundo achava que ele era fluente. Então, tipo, um vídeo de entretenimento que fez o cara sair de 5 mil views para 500 mil em um ano. Uhum. E aí eu vejo que também é a mesma questão do médico. Teve um dia desse, eu fui no neurologista, que eu paguei uma fortuna, porque eu vi o cara lá no Instagram, e ele não estava falando da doença X, de como prevenir. Ele estava respondendo caixinha de pergunta. Meu pau é pequeno? Tenho 12 centímetros. Sim, seu pau é pequeno com 12 centímetros, mas ele respondia essas bobeiras, e aí quando eu tinha que ir no neurologista fazer o dia a dia, eu fui lá no cara. Mas ele era um bom neurologista? Cara, eu gostei dele, neurologista, e depois ele me ficou mostrando... Ele ficou mostrando? Não, o grupo dele do Telegram, só com rola. De antes e depois de preenchimento no pau. Você sabia que agora tu só fica com o pau fino quem quer, né? Fazendo merchão pra ele ali. Você bota um preenchimento que nem você bota na cara nele. E aí, porra, foi uma consulta agradável. Ele olhou, fez tudo lá e tudo mais. Aí depois ele ficou mostrando o Telegram dele. Essa parte eu já passei, cara. Entendi. Então. Mas eu já tô procurando alguém pra fazer vasectomia. Já tô em outro ponto, irmão. Já tô em outro ponto. Eu tô no outra fase da vida já. Não, mas o ponto então foi isso, né? Eu fui nele porque eu consegui conteúdo bom. Cara, então, mas ele mostrou autoridade.
Tipo, ele mostrava autoridade também, né? Esse é o ponto que eu estava discutindo outro dia com 2 amigos médicos em paralelo, não foi ao mesmo tempo. Na verdade, assim, eu fiz esse Reels explicando que você precisa gerar conteúdo e isso é importante para a sua vida, tá? É importante você gerar conteúdo porque hoje em dia a geração atual, a geração atual que eu digo assim, a nossa, dos 30 aos 40, e nem se fala em relação a galera com menos de 30, isso nem entra nesse mérito, ela busca autoridade através de conteúdo na internet e não mais em currículo, tá? Ninguém mais vai no LinkedIn, ninguém mais vai no currículo Lattes, as pessoas vão no teu Instagram. Então, se tem conteúdo ali, se você mostra o que você faz, se você tem um perfil aberto, se você tem conteúdo profissional dentro do seu Instagram, você vai ser levado mais a sério, tá? Aí um amigo meu respondeu, pô, realmente eu preciso fazer isso e tal, blá, blá, blá. Ele entendeu. Isso se você não for profissional corporativo. Se você está vivendo numa empresa e tal, a vida que segue. Vai lá e continua no teu, bate teu cartão e vive tua vida. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer ser um profissional liberal, um autônomo, você tem que mudar a sua forma de pensar. E você precisa gerar conteúdo. Porque, cara, aí essa pessoa respondeu assim pra mim, pô, Fábio, mas é foda, porque só tem médico pilantra, ou não tô entrando no mérito de médico, mas é médico, dentista, advogado, sei lá, farmacêutico, mecânico, pilantra gerando conteúdo na internet. Falei assim, cara, então, depende de você de mudar esse conteúdo. Você é pilantra? Não. Então gera conteúdo, porra. Ué, se você não é pilantra, gera conteúdo. E gera bem. Porque quanto melhor for o seu conteúdo, mais gente vai estar consumindo o teu e não vai estar consumindo do pilantra. Sim. Entendeu? E tem ótimos... Eu consigo dar dezenas de referências médicas ou de advogado, que tal... que gera conteúdo de qualidade e são pessoas idôneas, sabe? Essa é uma outra discussão que eu tive com um amigo meu, que é advogado. E aí ele falou assim pra mim, cara, pô, eu não entendo essa galera que vende curso. Eu falo, por que você não entende? Ah, pô, peraí, cara, eu sou advogado, eu não vou vender curso, eu vou ensinar meu concorrente. Não, você tá definindo sua autoridade, mano. Sim, sim. Você vê só, cara, eu ensino podcast, eu ensino curso, eu ensino estúdio. Eu não vendo curso porque eu não fiz o meu curso, enfim. Não tenho tempo. Ainda. Mas eu vou fazer uma hora. Mas, e tô até atrasado em relação a isso. Mas aí eu falo assim, cara, mas pô, você não... Você tá ensinando, eu tô fazendo uma consultoria pro estúdio agora. Aí você tá ensinando o teu concorrente, eu falo assim, não, cara, porque presta atenção numa coisa. Eu tenho 20 anos de profissão. Não, eu tenho 20 anos de profissão. Sabe? Eu tenho conhecimento agregado aí, tipo, bem grande. Você acha que esse cara vai tirar tudo isso numa semana, um mês, 2 meses? Não. Na verdade, ele vai virar meu vendedor, bro. Ele não é meu concorrente. Ele é meu vendedor. Porque tu acha que quando o filé mignon aparecer, ele vai chamar quem? Isso é uma parada que as pessoas não conseguem entender, bro. Se você ensina sobre cirurgia oncológica, você é professor, que seja online, que seja presencial, tu acha que quando aquele câncer sinistro aparecer, o cara vai abrir a barriga e ele vai te chamar pra abrir com ele? Sim, total. Isso acontece muito comigo, cara. As pessoas vêm me procurar, pô, eu tô com um projeto assim, assensado, eu não sei fazer, cara. Vamos fazer junto? Vamos. E virou meu vendedor, pô. Sim. Sacou? E aí, por que isso? Porque eu defini a autoridade. Então, as pessoas, quando pensam em transmissão ao vivo, vou falar com o Fábio. Porque não é só o estúdio de... Você sabe, eu não tenho só um estúdio, eu tenho a produtora. Então, isso vira uma referência. Sim. E então, é por isso que eu falo para as pessoas, virem referência das suas áreas. E você não vira mais referência hoje com o currículo Lattes, velho. Não vira mais. A não ser que tu tenha 70 anos. Com 30 você não vira. Sim. É verdade, assim, é tragicômico, porque seria muito maneiro se não precisasse. O profissional liberal, ele também... Mas o profissional liberal precisa gerar conteúdo. E as empresas, eu vou te falar mais, as empresas precisam gerar conteúdo. E aí vem um assunto também que é muito interessante, que é o tal do CEO, garoto propaganda, sabe? Uma parada também que eu falo muito aqui, e um negócio que, assim, você precisa ser garoto propaganda da sua empresa. Você precisa ser o garoto propaganda do seu podcast, você precisa ser o garoto propaganda da sua produtora, da sua lojinha, sabe? Da sua boa, da Zona Sul, porque ninguém entende tanto a linha editorial e a linha criativa da sua empresa quanto você. Sim, isso é verdade. Ninguém sabe priorizar isso melhor do que você. E outra coisa, se você for cancelado, é você que é cancelado. Você se cancelou. O problema de você botar um garoto propaganda é que se o cara faz merda amanhã, ele afunda a tua empresa de graça. Entendi.
Ele vincula a imagem da sua empresa. E você não vai precisar. Se você for o CEO da sua empresa, você já acabou com esse problema. E outra coisa que é mais interessante, as pessoas consomem pessoas. Tá? Então, quando você gera conteúdo e você fala da sua empresa e você transforma isso de forma didática, as pessoas estão consumindo o Fábio, estão consumindo o Tarcísio, estão consumindo o Peixe. Isso é muito importante, cara, porque você chega lá e você vai explicar o assunto. Pô, vai ter mais profundidade, sabe? Vai ter mais relevância. Sim. Então, é muito fundamental isso, cara. Eu demorei um pouco para virar a chave, para entender que eu precisava gerar conteúdo e eu precisava ter uma cara, na Betamax precisava ter uma cara, precisava ser o Fábio da Betamax, a Betamax do Fábio, uma parada mais vinculada ali para funcionar melhor. Se for lá pro meu lado aqui, eu não gero conteúdo nenhum no meu Instagram, né? Eu simplesmente compartilho e aceito os posts do Rodo Copacabana Talks ou da Boa da Zona Sul, né? Eu tenho que também olhar esse lado que é mais... E, cara, você lembra daquele Wendel que veio aqui? Ele tem uma estratégia que até uma menina que... Quem era ele, o Wendel? Wendel é um cara de marketing que eu entrevistei aqui, não sei se tu lembra. Que ele falou... Se eu tava ou não. Ah, não sei se você tava. Ele argumenta o seguinte: para você gerar conteúdo pro seu Instagram, pro TikTok, não necessariamente você precisa estar fazendo ato de fala ou fazendo... Você pode estar... Aqui, o Juan me filmando aqui, eu conversando com você, mudo e eu tô com um texto embaixo. Tipo, você gerar conteúdo seu ao longo do dia, ao longo da semana, tomando um café, mexendo no computador, isso aí já é suficiente para você, nesse conteúdo que eu tô mexendo no computador. 10 sites, 10 podcasts que eu mais gosto de ver. Lê a legenda. Legenda. Não, você coloca lê na legenda, mas isso tem uma estratégia, é retenção. O cara fica mais tempão lendo a legenda e fica mais tempo no teu post. Eu vi. Aí o algoritmo vai entender que as pessoas estão tendo que o seu conteúdo é interessante, aí indica para mais gente. Entendi. Então, ele bate nessa tecla aqui. E ele usou nesse sentido nem é só pela retenção, é pela questão de que as pessoas estão sem criatividade para fazer conteúdo e manter constância. Tipo, não tem um calendário, né? Ou às vezes não tenho que postar, ou tem que só criar um conteúdo de um formato. Enfim, achei interessante isso aí ele falar. Não, mas é relevante você ter uma programação de postagem. Eu falo, você ter as pessoas precisam saber que você vai gerar conteúdo todo dia. E o Stories, cara, ele vai te reter ali, vai reter a tua audiência, mas ele não vai te conquistar mais ninguém. Sim. Então, toda vez que você compartilha um Reels no teu Stories, você está atingindo as pessoas que já vêm. Tá. Entendeu? Agora, se você começa a postar coisa na sua timeline, você vai ver que, cara, quando você tá rolando o dedo para baixo no teu WhatsApp, lá no teu Instagram, você tá vendo um conteúdo que foi postado no feed, não no story. Uhum. Eu vejo muito mais conteúdo do feed do que do story, por exemplo. Sim. Então você tem que criar o hábito de postar as coisas no feed. E é diferente o conteúdo, né? Você vai pensar, né? Porque a boca do funil ali... Eu acho que o feed eu entendo como boca de funil. O story talvez meio e fundo de funil. Sim, total. Cara, mas se você olhar o Igor 3K do Flow, o Instagram dele é horrível. Ele não tem nem 1 milhão de seguidores, ele não posta nada. Sim, não, mas ele furou a bolha no YouTube, não no Instagram. Essa é outra parada. A bolha mais difícil de furar não é do Instagram, é do YouTube. Ah, é? É. Isso eu não sabia. E eu vejo que tem muita gente que é grande no YouTube e não é grande no Instagram. O Pablo. Pablo, não é verdade, né? O Pablo tem, sei lá, 400 ou 500 mil seguidores, inscritos no Instagram, no YouTube. E o Instagram do perfil do Pão de Humana tem 15 mil. Caraca, 20 mil. Essa é a disparidade? É bizarro. E uma boa pergunta, aonde eu foco? Focar no meu Instagram ou no meu YouTube? O que você quer fazer? Teu podcast é o quê? Fim... Tá a tua resposta aí, pô. Você tem que focar no YouTube. Entendi, né? Porque o Instagram seria para anunciar o meu produto. O teu Instagram ele tem que servir para levar a galera pro... Olha só. Quando você tem um podcast... mas se você tivesse podcast, ia levar pro Instagram, né? Se o teu podcast é fim, você tem que levar a galera do Instagram pro YouTube. Entendi. Você tem que trabalhar essa galera para ficar no YouTube, para poder crescer e engordar o teu canal. Então, tudo que você tem que fazer aqui é focar no Instagram, no YouTube, total. É shorts, é por isso que eu falo para você, você tem que focar muito em gerar conteúdo de meia duração no teu YouTube. São os cortes com clickbait. E aí você compartilha esses cortes no Instagram. Ah, entendi. Porque se você pegar esses cortes e postar o link, isso é uma merda, porque o Instagram entrega menos esses links.
Descobri uma tática desses links aí. Não sei se vocês já sabiam, se você puder contribuir aqui para o público. Quando você copia o link do YouTube no Instagram lá para poder acessar, se você se você escrever Open antes do YouTube, se você não escrever nada, quando você clicar, ele vai abrir o YouTube dentro do navegador do Instagram, dentro da plataforma do Instagram. E aí não vai vir logado. E aí, não vindo logado, não tem como a pessoa se inscrever e tudo mais, porque não está vinculado ao Gmail. Se você botar a palavra Open antes do link, youtube.com lá, ele, quando clicar, ele já vai direto pro aplicativo do caralho. YouTube. E aí você tá na conta da pessoa. Então, assim, o cara vai botar o link, ele vai pegar o link, isso aí até pra gente encerrar, isso eu vou até usar esse gancho. Quando a gente pega o link no Instagram... Do YouTube, pra botar no Instagram. No Stories, vai botar aquele link no Stories. Aí se você colocar Open... YouTube... Open só, mais nada, barra, 2 pontos, nada. Não, Open junto com... Depois do Y, né? Open YouTube. Open youtube.com/... o link. Vai abrir direto no aplicativo. Aí ele não abre dentro do Instagram e a pessoa consegue seguir, ter ação e tudo mais. E eu acho também que vale a pena mudar o nome do link, né? Não, sempre mudando o look de link. Eu nunca deixo o link, eu boto, assista aqui, clica aqui e tudo mais. E eu acho que isso faz diferença, porque já vai direto. Porque você manda o link pra pessoa, você gera um story lá, siga a nossa página, se botar só o link youtube.com/Copacabana Talks. Então faz esse teste aí, galera. Ó. Pode fazer agora. Isso aí eu vi, funciona bem, não. É legal. Não, isso é um detalhe. Então, o que eu acho que você tem que fazer? Investir em corte de 10, 8 minutos, vincular esses cortes pro teu Stories e fazer a galera ir pro YouTube. Cara, e outra coisa, pega aqui, cara, você tá no meio do episódio e vem aqui, abre a câmera e pá, e pô, galera, olha só, vamos assistir aqui e tal, clica no link, a gente tá ao vivo agora lá no YouTube, e você, na hora que o teu episódio estiver entrando, você vai lá e manda esse story. Legal. Aí, se encerrar 1 minuto, fazer uma pergunta. Não pode encerrar não, vambora. Não, porque tem um podcast às 6. Não, sei disso, eu só quero fazer uma pergunta pra tu. Programa ao vivo, fazer ou não fazer? Em que momento fazer, quando fazer, por que? Cara, não tem regra. Você pode fazer um ao vivo fake, né? O ao vivo, ele é muito interessante. Por que o ao vivo é interessante, cara? Qual é a parada do ao vivo? Quando você abre o YouTube, quando você abre o Instagram, quando você abre todas essas plataformas, a primeira coisa que aparece é que tá ao vivo, dos inscritos. Sim. Então, por exemplo, quando você entra no teu Instagram, as primeiras bolinhas dos stories são as pessoas que estão ao vivo. Sim, verdade. Quando você abre o teu YouTube, as primeiras coisas que aparecem ali naquela grade de indicação são os teus canais que estão ao vivo, os teus canais que você está inscrito. Sim. Então, botar o conteúdo ao vivo, existe a relevância de você ser visto primeiro. Tá? Mas você não precisa fazer o episódio ao vivo para colocar ele ao vivo. Tem algumas ferramentas que a gente usa que fazem a diferença. Por exemplo, você pode abrir um vídeo gravado no VMix ou no OBS da vida para streamar ele normal. Você pode fazer uma assinatura do StreamYard que vai te cobrar aí, sei lá, deve estar uns R$200 por mês. Você fez aquela assinatura ali e você agenda para o StreamYard jogar o teu episódio ao vivo na hora e você vai ficar com ele ao vivo, dá tudo certo. A gente fazia isso aqui. Inclusive, se você quiser fazer ao vivo, a gente pode conversar para fazer. E aí você não precisa mais fazer ao vivo, você vai ter ele ao vivo naqueles horários. Mas essa é a relevância. Qual é o risco do 100% ao vivo? É o risco do cancelamento. Esse é o problema. Tá? De você falar uma besteira e você não conseguir reverter. Dá para reverter? Dá para reverter. Você tira do ar e vida que segue, mas sempre tem um lazarento que vai te arrebentar. Cara. Quando vai tomando relevância, as pessoas vão... Vai ter sempre esse risco. Então, o que eu sugiro? Faça o que não é fake, brother. Você não tá enganando ninguém. Você só tá colocando ele ao vivo com recurso pra pessoa aparecer. Nossa, que não tem chat, né? Tem, você pode responder o chat. Não precisa responder no episódio. Entendi, verdade. Entendeu? Você pode responder. É até melhor, né? Você consegue controlar. Melhor não, mas... A parada do ao vivo, 100% ao vivo, é o super chat. Que a galera faz uma doação ali pra poder fazer a pergunta. Verdade, né? Que isso eu não tenho, que eu perco. Mas também não é o agora que... Não é o fim do mundo. Eu sugiro que você faça ao vivo de alguma forma para você ter relevância. Não ao vivo, mas assim, você bote o teu episódio ao vivo para ter alguma relevância. Cara, faz um teste com o teu produtor lá para fazer no OBS, enfim. Entendi. Qualquer pessoa que entenda um mínimo de OBS vai conseguir fazer.
E vai fazer o episódio e você dá uma comparada ali, como é que foi. Entendi. Não tem medo dos 5 malucos assistindo, não, cara. Vai ser feliz, entendeu? Não tem medo disso aí, não. Tanto que eu só fiz lá com o vlog que eu sabia que ele ia vir garantindo. Pô, mas ali eu achei que não fosse isso tudo, não, cara. Você tava lá tarde, brother. Também, o cara Fiquei fez. impressionado. Véspera de carnaval. Não, ele foi muito bom. E eu tenho que chamar ele mais ainda. Eu quero fazer conteúdo com ele mais ainda. Eu gosto Show de dele. bola. Mais alguma dúvida para podcast? Cara, eu acho que tá boa essa consultoria por hoje, tá? Porque me poupou uma grana aí. Agora Tamo junto. Cara, primeiro que eu queria agradecer, Fábio, demais por ter me chamado. Primeiro que foi a primeira pessoa que abriu as portas, literalmente. Lá ele. Oh. Aquele momento que a gente pode ser cancelado aqui, mas... Primeiro, me recebeu muito bem nesse estúdio. Eu nunca tive que reclamar aqui do estúdio. Eu só tenho a agradecer a Betamax. Não, tua reclamação é que eu parei de beber, né? Exato. Aí tá complicado, fazendo sóbrio. Meu episódio, primeira vez que eu sou convidado, eu tô sóbrio, nem ao vivo. Eu podia ser Pô, ainda tomando água, mano. Tá de sacanagem. Não, mas assim, queria falar pra galera mesmo. Eu, como uma pessoa que consome o produto do estúdio, cara, eu não conheço o estúdio. E eu já fui em outros estúdios por conta da Elect, pra ver e tudo mais. Assim, eu gravando com lapela e cobrando mais caro que você em outro lugar, em uma região mais afastada. Então, assim, o melhor custo no mercado, pelo que você tem de entrega na Betamax, eu acho que você não vai achar em outro lugar. Cara, sexta-feira eu gravei um programa, 4 horas da tarde. 9 horas da noite já tava no WhatsApp aqui a mensagem dele que o programa tava pronto, assim. Eu não conto isso pros caras, não, que ele vai brigar comigo. Não, mas tem cliente que eu não faço isso, não. Então corta então aí, tá? Ninguém Mas eu te enchi o saco ali. Tô brincando. Não. Ninguém vai saber qual foi o dia. É verdade, né? Então, cara, obrigado pela oportunidade, Fábio. Obrigado por tudo. E quero vir mais aqui. Agora você vai ter que ir lá no Copacabana Talks. E eu espero continuar aqui muito tempo mais e ensinar os outros produtos aí pra te botar um pouco mais de grana no teu bolso e me fazer meu podcast crescer mais ainda. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência. De novo, se inscreve. É porque eu nunca faço essa parte. Se inscreve, compartilha, curte. Né? Curte, compartilha, faz aquele pacotão. Eu agora tô sozinho porque o Pablo não tá mais na Betamax, mas ele continua meu amigo. Inclusive, essa semana eu tô indo pra São Paulo pra fazer um trabalho com ele lá. Vou quarta-feira. Quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter ido, já vou ter voltado. Mas tô sempre trabalhando com ele, ele tá focado em outros projetos, foi morar em São Paulo, então a vida dele deu uma guinada. A gente definiu agora a volta do Betapapa, a Carolzinha que tá produzindo esses programas, então se você quer produzir o seu podcast, tá com dificuldade de agenda, dificuldade de tudo, entre em contato com a Betamax, a Carol vai te ajudar a fazer tudo isso, tá? Ela é uma excelente profissional. Se você tá precisando de um estúdio para gravar, nossa casa tá aberta para você vir aqui. Se você está precisando falar mal de Copacabana, você vai no podcast do Tarciso. E é isso, gente. Muito obrigado. Link do e-book está aqui na descrição desse episódio. Baixa. No mínimo vai te ajudar a poupar aí um tempinho para você desenvolver algumas habilidades que vão fazer a diferença na produção do teu podcast. Tá bom? Muito obrigado, Tarciso. Foi uma honra receber você aqui. Tu é brother demais. A gente conseguiu navegar por esse cancelamento sem ser cancelado. Não tinha álcool, né? Talvez alguma coisa que eu tenha falado aqui possa ser mal interpretada, porque a gente sempre tenta um risco, ele sempre flerta com cancelamento, mas não... assistiu o programa inteiro completo, só botar no corte, né? Mas é isso, muito obrigado. Eu morei 20 anos em Copacabana, então por aí... Você tem propriedade, nem falou de Copa direito. Não, nem falou, a gente falou em outra ocasião, mas assim... me sinto identificado pelo teu podcast, gosto de assistir por causa disso, porque, vejo várias paradas ali que realmente fizeram parte da minha juventude. E é isso, irmão. Obrigado. Espero outras oportunidades pra gente trocar essa ideia de novo aí. Tamo junto, Fábio. Obrigado, cara. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.